aí, minha galera, sejam bem-vindos à gravação de mais um episódio do podcast Aula Extra. Eu sou o Rafael Petrocioli, seu anfitrião. E estou aqui do meu ladinho com minha querida amiga e companheira de bancada, Vileira. Bem-vinda, Ivy, tudo bem? Como é que você tá? Eu tô ótima, Rafa. É? Eu tô. Assim? Tô Ótima? bem. Tô ótima. Ainda mais agora, né? Com mais um episódio de Sim. podcast. O sucesso É verdade. dos anteriores. Tô muito feliz. Você já sabe, você agora olha pra baixo, baixinho do vídeo aí, dá lá, faz a sua inscrição no canal, dá uma curtidinha no vídeo pra ajudar e se inscreve porque toda semana, quando chegar episódio novo, você recebe a notificação lá pra poder assistir em primeira mão e é um episódio melhor do que o outro, você não pode perder, né? Ô, Rafa, você atualizou seu currículo Lattes? Por quê? Você tem que botar lá agora, assim, YouTuber. 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 Eu só preciso saber do que eu chamo as pessoas, que até hoje eu chamo de Digital internauta. influencer também? De internauta. Pô, internauta. Internauta é lasca, né? Entrega a sua Internauta, idade. pô. É verdade, eu sou Internauta, velho. Eu É acho que eu nem verdade. lembrava mais dessa palavra. Eu sou coroa, é verdade. Quem fala essa palavra é coroa, não tem jeito não. É, internauta. Se lembre também que Internauta. você pode acompanhar a gente nas segundas-feiras, às 11 da noite, aí ao vivo, lá na Rádio Metrópole, em Salvador, Bahia. Se você não é de Salvador, Bahia, você pode ouvir pelo site metro1.com.br. E hoje eu tô com um grande amigo aqui para falar de assuntos que eu tenho certeza que você nunca ouviu falar na sua vida. Você acha que você sabe como é que funciona um cartório ou o que você pode fazer na advocacia, tendo o cartório como parceiro. Eu tô com meu amigo Bruno Coelho, doutorando pela UFBA. Primeiro a gente vai falar... Primeiro, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não pode dizer que horas a gente tá gravando, então... Não pode dizer que hoje a gente está gravando, mas se for um baiano que esteja nos assistindo, com certeza. Já reparou que é Vai sexta-feira. Pelas vestimentas. Já reparou que é sexta-feira, né? Identificar. Vestimentas de todos, vão perceber que Sexta-feira. hoje é Vai dia, né, de... Sexta-feira. Pois é, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos e todas. É uma honra enorme voltar a falar com vocês do Hora Extra, da aula extra. Mas também é hora extra. Aqui todo mundo dá Todo mundo hora tá extra. fazendo. Assim, nós somos Então, dessa. assim, sempre que vocês me chamam, vocês sabem que vocês podem contar comigo. É prazer enorme, eu aprendo muito com vocês. Sou um ouvinte, né? Vocês sabem, Isso eu é verdade. sempre mando mensagem. Verdade. Sou um ouvinte, então, e agora também tô sempre na audiência lá no YouTube assistindo, gosto bastante e eu tô aqui à disposição, o que eu puder ajudar, o que eu puder colaborar. E você usou uma palavra muito interessante quando você falou de parceria, né? Acho que essas informações vão ser muito úteis para que se estabeleça de fato essa parceria e que a gente possa desenvolver ainda mais a atuação das serventias extrajudiciais, dos famosos cartórios, juntamente com a advocacia, com todo o sistema de justiça, com todo o poder judiciário. Ô, Bruno, eu sei que você é especialista em direito processual, né? Civil. Processual civil. Orientando de Fred. Não pode. Manda abraço pra Fred. Pra não já. Fredão, um abraço, um orientador fantástico. O programa ficou sensacional. Foi muito bom. Muita coisa do que, inclusive, quem estiver assistindo, recomendo muito assistir o programa com o professor Fred, porque muito do que ele falou lá vai encaixar com o que a gente falou aqui. Quando eu estava ouvindo, vários insights do que ele estava falando lá surgiram para quando eu tivesse aqui falar também e utilizar muito do que ele disse lá, com certeza. O interessante, assim, que a gente sabe que você é processualista, né? E a noção da pessoa que não é da área é que para pensar em cartório, para pensar em atuação extrajudicial, você esquecer tudo de processo e ser dois campos altamente antagônicos. É uma realidade ou enganação? Enganação total. Essa pergunta parece que foi preparada. Não foi. Mentira! Rapaz, Tô achando que eles combinaram. Estudei, achando. tá vendo, Tô né? achando. Não foi. Parece que foi pronta. Pelo contrário, eu ia até falar, mas vocês não me passaram nada, eu não sei o que. Vai falar sobre cartório, eu tava aqui. O que é que Fala vai sobre o quê? vir? Sobre cartório. Pergunta Aí, a primeira pergunta é essa. E, assim, é fantástico essa interação. A gente é amiga há muito tempo, né? E com certeza você estuda muito. Então, trazer essa primeira perspectiva acho que é fundamental para entender tudo o que eu pretendo falar aqui hoje. Por quê? Sempre se teve a ideia de que cartório era aquele lugar que eu ia lá fazer certidão de nascimento, casamento, óbito e reconhecer firma. Cumprir Autenticar. burocracias, Verdade, né? Cumprir burocracias. E, principalmente nos últimos anos, não é uma realidade necessariamente dos últimos anos, mas isso ganhou uma perspectiva completamente diferente nos últimos anos, em que os cartórios
passaram a integrar o sistema de justiça. Coisa que Fred falou do sistema de justiça, ele estava falando do CNJ lá no programa que ele participou. Então, a gente falar dos cartórios e falar do sistema de justiça brasileiro, que é um sistema de justiça típico do Brasil. É um sistema multiportas. Ele usou esse termo vem sendo utilizado muito. Falou. E enxergar esse sistema multiportas ele é essencial para que a gente parta para o ponto seguinte, de estudar cada detalhe de cada integrante desse sistema multiportas. Então, eu tenho dentro de um sistema multiportas de justiça brasileiro, e é importante porque cada país, cada realidade jurídica vai ter o seu sistema jurídico adaptado àquela realidade daquele país. Isso é natural. Então, o sistema jurídico brasileiro, como quase tudo no Brasil, ele é miscigenado, ele é misturado. Você tem uma multiplicidade de formas de acessar a justiça que é típico do Brasil. Então, isso é muito importante quando você pergunta, não, mas e a relação entre serventias extrajudiciais, entre cartórios e processo civil? No meu caso, que sou um processualista. Cada dia mais, e esse é, inclusive, o ponto da minha tese, né? E aí, por isso que parece, você ainda não sabe, porque eu conversei pouco na minha tese. Mas o ponto da minha tese é justamente trazer essa perspectiva de que serventias extrajudiciais, processos que hoje nós temos nas serventias extrajudiciais, eles precisam ter tratamento similar ao processo judicial. E outra coisa, elas estão integradas hoje mais do que para fazer certidão de nascimento, casamento, óbito, reconhecer firma, dentro de um sistema de justiça para poder efetivar direitos, para poder garantir o acesso à justiça de fato, para prevenir e para resolver conflitos. Então, hoje a gente precisa olhar para um cartório e enxergar isso de maneira muito clara, para poder a gente começar a estudar os detalhes dessa atuação das serventias extrajudiciais. E para reforçar um pouco isso que eu estou falando, nós tivemos agora o FPPC. É uma ideia de juntar estudantes e estudiosos do processo civil, e é uma coisa muito interessante porque lá a regra é da paridade. Não importa a sua titulação, não importa o seu currículo, você vai sentar do lado de qualquer outra pessoa e debater com essa pessoa do mesmo jeito. Basta apenas que ela tenha interesse no processo civil. São divididos em grupos, e no segundo dia é levado para uma plenária em que todos os grupos se reúnem para avaliar enunciados. O que são enunciados? São interpretações doutrinárias do Código de Processo Civil ou da legislação processual. E por que isso é importante? Porque ali você tem um conjunto de pessoas que estudam o processo civil dizendo para você, olha, a interpretação que deve ser dada para essa parte do CPC ou de outra legislação processual é essa. O que a doutrina uma jurisprudência da doutrina. É uma doutrina, né? Um inventário, mas que, na verdade, súmulas. influencia muito na súmulas da doutrina. Influencia, né? Claro. É muito comum que a doutrina clássica, naturalmente, ela vai citar enunciados do FPPC, então é muito comum que vocês analisem um livro ou um artigo e ele tem lá o enunciado tal do FPPC. FPPC é o que? Fórum Permanente de Processo Civil. Processualistas civis. Já foi, inicialmente, quando começou, era dos jovens processualistas, mas viram que a galera não estava mais tão jovem assim. E aí mudou e ficava forçado um pouquinho. E por que eu estou falando isso? Porque lá aconteceu agora no mês de março de 2022 e nesse fórum eu propus um enunciado dizendo as serventias extrajudiciais integram o sistema brasileiro de justiça multiportas. Levei um enunciado, parece simples, parece até óbvio, mas quando a gente insere e a gente começa a enxergar dentro de um sistema multiportas as serventias extrajudiciais, nós abrimos duas perspectivas, na minha opinião, e foi isso que eu tentei levar lá para o pessoal. Olha, quando você insere, você vai dizer, olha, primeiro, nós temos justiça acontecendo nas serventias extrajudiciais. Sim. Nós temos, isso está acontecendo hoje. E nós temos que analisar o que mais elas têm para oferecer. Porque quando a gente fala em justiça multiportas hoje, você naturalmente ouve falar mediação, conciliação, arbitragem e poder judiciário. Sim. Aí, hoje, isso é o que a doutrina, o que a maioria das pessoas que escrevem sobre justiça multiportas fala. Aí Fred já vem, CNJ, peraí, a gente precisa enxergar o papel do CNJ dentro desse sistema de justiça multiportas. Aí eu trouxe as serventias extrajudiciais, esse enunciado foi aprovado, então hoje ele já integra o rol de enunciados, o 707, do FPPC, trazendo para a gente uma perspectiva ampla para a gente começar a estudar, e aí foi isso que eu quis provocar. Eu não quis levar nada específico,
para que, a partir desse, reconhecendo a participação dentro do sistema venha de com portos, outros venham diversos anunciados. outros. Aí, por exemplo, a professora Flávia Rio, por exemplo, que é uma das principais referências nessa parte de serventias extrajudiciais e processo civil, ela é tabeliã e registradora no Rio de Janeiro e professora de processo civil também. Então, ela traz a perspectiva, por exemplo, que a gente precisa analisar os processos que hoje já existem ou procedimentos, aí é um tecnicismo que agora a gente não precisa detalhar, mas os processos que já existem hoje nas serventias extrajudiciais precisam ser observados sobre a perspectiva do devido processo legal. Então, eu preciso analisar, por exemplo, questões que envolvam a publicidade desses processos. As serventias extrajudiciais trabalham em regra com a publicidade, mas hoje, em muitos casos, é difícil você saber se tramita, por exemplo, inventário extrajudicial em determinado cartório. Não se tem ainda uma forma de consulta, né? Disso, uma forma de consulta disso. Faz muito sentido. Então, quando a gente começa a analisar, e aí, uma vez eu estava conversando com o Fred, estou apontando para cá porque eu estou lembrando que ele estava por aí. Então, uma vez eu estava conversando com o Fred, durante uma aula com alguns colegas, e aí ele tem um texto muito bom sobre do que se ocupa um processualista. Ele até citou, é um texto que fala para o futuro. Fala, tá bom, um bom processualista ele precisa entender muito de uma apelação, de um agravo, de um recurso especial, de competência, etc. Mas ele precisa entender de tudo que envolve as outras questões que resultam na solução ou na prevenção de um conflito. Então, e ele cita, inclusive, as serventias extrajudiciais, o bom processualista ele precisa estar atento a isso e começar a ver o processo dentro desses outros lugares. Dentro dessas outras, dentro da mediação, dentro da conciliação, dentro da arbitragem, dentro dos processos que tramitam em serventias extrajudiciais. Então, a ligação, né, tá aí. Por isso eu tentei juntar as duas coisas. Sempre gostei de processo civil, me especializei em processo civil, e depois veio a atuação numa serventia extrajudicial. E aí eu comecei a perceber que várias dessas questões e várias outras potencialidades das serventias extrajudiciais. E aí é que a gente começa a ver, a gente está num ponto que já houve um crescimento, principalmente depois da lei que autorizou o divórcio extrajudicial, né? A gente começou a ter um movimento muito forte de entender, e aí, o que é importante, né, para até continuar para que vocês possam debater isso, mas a gente começa a ver isso dentro de uma perspectiva seguinte: a gente tem que olhar num sistema de justiça a forma mais adequada de resolver ou de prevenir o conflito. Porque a briga não tem que ser um contra o outro. Por isso a ideia de parceria. Por isso a ideia de cooperação. A gente está falando sobre um sistema de justiça. Então nós não estamos falando sobre mediação isolada, conciliação isolada, poder judiciário isolado. Pelo contrário, o CPC ele trouxe a ideia de cooperação, e a cooperação ela tem que fazer parte desse sistema para permitir que haja essa troca entre esses agentes, esses atores do sistema de justiça, para permitir justamente que a gente possa entregar a justiça, que é o que interessa. Então, quando você fala em competência adequada, você vai analisar, por exemplo, demandas que envolvem direito de família. Normalmente, o Poder Judiciário não é o meio mais adequado para resolver esse tipo de problema. Sim. Isso já foi reconhecido há muito tempo. Há muito tempo se fala em conciliação, em mediação. Né? Já trabalha-se dentro de uma perspectiva de encontrar outras formas de resolver as demandas que envolvem direito de família, porque se percebeu que o judiciário, na maioria das vezes, uma sentença que afasta o pai, afasta a mãe, delega para o pai ou para a mãe a guarda, não é a mais adequada, não é a forma melhor de resolver isso. O judiciário, por ser a porta mais generalista, mais massificada e mais congestionada, digamos assim, em tese vai vir sempre com a efetividade daquela decisão. Não necessariamente resolve, não sei se é isso que você está falando, resolve o conflito da melhor maneira. Isso. Porque vai vir, é uma coisa que vem de cima para baixo, há uma coerção da decisão judicial ali. É um juiz que não conhece as partes, não conhece a história das pessoas. Partes, né? Não teve tempo de ouvir as partes, saber, porque muitas vezes... E não vai ter nunca, na verdade, não tem como, lógico, mas não funciona desse jeito. E aí, assim, você não sabe as dores, não sabe... E aí você tem hoje todo um sistema montado para entender, peraí, as demandas de família, elas precisam de um tratamento diferente. Elas precisam receber um tratamento diferente, e aí vem a ideia de adequação, de um sistema multiportas, e aí a gente precisa ir identificando
onde é que a mediação atua melhor, onde é que a conciliação atua melhor, onde é que as serventias extrajudiciais atuam de maneira melhor, onde é que a arbitragem atua de maneira melhor, ou o Poder Judiciário. Então, não significa que haja uma preferência entre eles, nem que necessariamente o Poder Judiciário seja a última opção. Às vezes, a melhor ou a única opção que nós temos é o Poder Judiciário mesmo. Sim. Isso tá certo. Ou o Poder Judiciário combinado com outros. Combinado com outros. Portas combinadas, digamos assim. Isso é totalmente aceitável, ainda que não seja para integralidade. Então, eu posso ter o Judiciário resolvendo parte do litígio e a mediação resolvendo outra, a conciliação resolvendo outra, e as serventias resolvendo outra, a arbitragem. E é importante entender essa ideia de sistema para permitir justamente que a gente, principalmente, uma outra coisa importante é focar na solução do problema. Porque muitas vezes, quando a gente ouve falar de sistema de portas, de desjudicialização, é um termo também que não é muito adequado, desjudicializar, porque desjudicializar traz a ideia... É como se fosse a margem desse sistema, Isso, dá a ideia que está à margem, dá a ideia de que o Poder Judiciário é o centro e que o resto está ali do lado para receber o que sobra fora. Para receber o que sobra, para receber ali... Não é essa a ideia. A ideia do sistema todo integrado e a ideia de solução adequada do conflito, do problema. Né? Então, você deixou brecha para um aspecto da serventia extrajudicial que também é se pensar, né? Quando o enunciado fala que a serventia extrajudicial faz parte do sistema judiciário, do multiportas, né? Tem outro aspecto a se pensar, não só um outro caminho, mas também da atuação privada no sistema do judiciário, né? No sistema de justiça. Justiça, né? exatamente, sim. exatamente. Porque a gente sabe que a situação hoje cartorária é uma situação privatizada. Pronto, Então, foi bom você falar disso. Foi? Vamos hoje eu tô demais. Pronto. Tá demais, Eu tá tô foda aí. Certeira. Ele tá lasca Hoje hoje. eu tô demais. Não, é mais porque assim, a gente precisa abrir um parêntese que eu acho interessante para falar de cartório, né? É porque o assunto, e aí vem desde a última vez que você participou do programa, o negócio meio que explode a cabeça, Ele né? tirou a gente da caixinha, né? Você fica com várias ideias e tal. E aí, antes da gente partir para falar de todas essas ideias, eu acho que tem alguma coisa que é bacana esclarecer, que é a questão do funcionamento do cartório hoje em dia, né? As questões legais e constitucionais da existência, administração e etc. de um cartório. Então, por exemplo, você é funcionário público? Pois é, em sentido estrito, não. Eu sou em sentido amplo porque eu presto um serviço Mas público. explique aos Nós... internautas na falativa. Não, vejam bem. A ideia é uma serventia extrajudicial, um cartório, é uma entidade privada, né, que é gerida necessariamente por uma pessoa que foi escolhida através de concurso público. Vejam, a titularidade é o que importa. O cartório em si é só o lugar. Tá. É só vamos dizer assim, o estabelecimento. O que interessa é o trabalho do tabelião. A substância do cartório é a pessoa. E a pessoa. Tanto é que toda a responsabilidade do cartório é pessoal. Sim. Não existe pessoa jurídica de cartório. Toda a responsabilidade, toda a contratação, tudo relativo ao cartório é pessoal do tabelião ou do registrador. Zurra, vocês pagam imposto de renda na base de pessoa física. Pessoa física. Que dor, hein? Pessoa física, sim. Que porrada, hein, velho? Sim. Sem direito a simples, inclusive, né? Uma discussão que tem, porque mais que você, teoricamente, tivesse incluído ali dentro do valor de simples, do simples, por exemplo, a gente não tem. Imposto de renda pessoa física mesmo. Imposto de renda Então, aquela pessoa história física. que a gente acha que dono de cartório é milionário. Milionário, pois é. E aí... Você não achava que você tinha um amigo milionário? Eu senti que ele vacilou. Eu senti que ele deu uma titubeada. Titubeou. Porque eu já ouvi isso tantas vezes e não chegou pra mim ainda, entendeu? Você tá esperando. Eu tô esperando Que horas? minha vez. Pô, velho, eu Não fiquei chegou triste pra agora mim. porque eu tava crente que eu tinha um amigo milionário aqui. Não, na nossa pode frente, ter, entendeu? mas não sou eu. Não pode até ter, é verdade. Mas não sou eu. Mas aí o que é que é importante disso? Eu acho que vale a pena a gente destacar rapidamente a questão histórica. Historicamente, se você pega, e é muito interessante porque está diretamente ligado à história do Brasil. Alguns até doutrinadores falam que o primeiro tabelião foi Pero Vaz de Caminha, quando veio e descreveu as terras, e descreveu o que é que ele tinha encontrado. Ele fez ali, na pior das hipóteses, assim, uma ata notarial. É verdade. Ele descreveu o que ele estava vendo, descreveu com um cunho oficial. E aí, lógico que na história do mundo existem outras figuras que associam a doutrina associada a tabelião e a registrador, mas especificamente no Brasil, quando a gente tem o período colonial,
toda a carga do direito português que veio junto com os colonizadores, né, que vieram para cá, toda a carga de direito que veio foi carga do direito português. Então, nós recebemos o direito notarial e registral de Portugal. E recebemos, muitas vezes, também, a atuação do notário e do registrador, que isso existe no mundo quase todo. A gente pensa que é uma coisa brasileira, mas não é. É uma realidade. E o sistema brasileiro ele é utilizado em vários outros países. Portugal, Espanha, na China. É um sistema muito parecido ou igual ao sistema brasileiro. Então, assim, Itália. Então, você tem, dentro dessa lógica, por muito tempo, os cartórios foram, por exemplo, hereditários. Então, Mas eles eram repartições públicas? Eram parte do poder público, né, vinculados ao poder público, algumas vezes ao poder executivo, depois passou para o poder judiciário, e ele ficou sempre sendo parte integrante do poder público. Mas aí o governante, por exemplo, na época do Império, o imperador podia chegar lá, com certeza porque o imperador podia tudo, né? Mas chegar lá e falava, é hereditário, mas vou tirar você e agora eu vou colocar... Claro, pode, mas eram títulos concedidos, de certa forma, à nobreza. Tanto até mostra algumas novelas. Outro dia eu estava assistindo a novela e alguém brincou comigo, tem um tabelião na novela. E aí me mandou uma cena mostrando que ele queria transformar o filho dele em tabelião também. Queria que, através, né, das pessoas próximas ao imperador, que desse ao filho dele um cartório. O cartório era moeda de troca, muitas vezes, era utilizado, tinha a característica de ser hereditário, não exigia, por exemplo, formação em direito para você ser tabelião ou ser registrador. Então, várias questões estavam envolvidas ali na atuação dos cartórios, na atuação do tabelião e do notário. Isso, historicamente, isso foi muito ruim, porque até hoje eu ouço pessoas falando, o cartório é hereditário, né? Seu pai era tabelião, seu pai era registrador, você recebeu de seu pai. Até hoje a gente ouve falar isso. Herdou. Tipo de coisa. Você herdou. Tipo, você nasceu, não sabia, não precisa de profissão. Imagine o cartório na partilha, no inventário. Então, assim, eram coisas naturais que aconteciam. E aí a Constituição, principalmente a Constituição de 88, foi o principal marco que separou isso. Porque o artigo 236, ele vem falando que os cartórios são privados, que eles são de titularidade de pessoas que são bacharéis em direito, aprovadas em concurso público. Então, hoje, no Brasil, todos os cartórios precisam ser privados. Todos os cartórios precisam ser privados. Antes disso, era livre nomeação. Livre nomeação. Você podia escolher quem você quisesse. Isso era utilizado das mais diversas formas. E aí, isso inclusive justifica, muitas vezes, a existência de tantos cartórios. Sim. Né? A lei fala, né, que a lei que trata do serviço notarial registral fala que deve ter pelo menos um em cada município. Tanto é, para vocês terem ideia, um estudo da Noreg, que é a Associação dos Registradores, identificou que tem mais cartórios que lotéricas e igrejas no Brasil. Não. Acredite, dentro do... Não, mais do que lotérica, mais do que igreja, Pois eu acredito que eles devem ter restringido a igrejas católicas. Mas provável. Provavelmente... É verdade. Teve a exceção, mas tem mais. Por quê? Porque muitos lugares... Salvador não pode ser. Em Salvador não. Não pode Salvador ser. não, no Brasil. Salvador é é fora da curva. É imbatível nesse ponto. Mas no Brasil tem mais do que lotéricas e do que igrejas. Foi identificada essa Ele falou lotérica e igreja, que aí o raciocínio em farmácia. Porque cada a farmácia acho que não. Farmácia eles não incluíram no estudo. Farmácia acho que hoje em dia perde. Precisa fazer uma farmácia dentro da outra agora. Tem na mesma rua, tem 3 da mesma rede, inclusive, né? Na mesma avenida tem 3 da mesma rede. Então, assim, a história dos cartórios foi montada. Isso é recente, a gente está de 88 para cá que isso foi sendo transformado. Então, a gente está vivendo um momento ainda de transformação disso. Nós ainda não nos adaptamos totalmente à realidade de cartórios privados, de que isso funciona e deve funcionar como uma empresa, mas, na verdade, com uma pessoa física responsável por isso, e que isso precisa ser levado em conta no momento em que você vai analisar, por exemplo, como funciona esse cartório. É uma atividade altamente regulada e regulamentada. Eu acho que, aí é achismo mesmo, mas é pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, nenhuma outra atividade é tão regulada e tão regulamentada quanto a atividade das serventias extrajudiciais dos cartórios. Porque você tem
Só de fiscalizador. Você tem o juiz corregedor, que é o juiz da comarca. Você tem a Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça. Você tem o CNJ, atuando só para regular e regulamentar, fazendo fiscalização direta, regulamento com o CNJ, e aí, dentro do que Fred apresentou, o CNJ constantemente edita atos normativos relativos à atividade notarial, inclusive, né, e aí é um ponto de estudo que eu já conversei com ele, inclusive o CNJ estabelece regras processuais da tramitação de processos ou de procedimentos nos cartórios, como por exemplo da usucapião extrajudicial, ou do reconhecimento de paternidade. O reconhecimento de paternidade ele foi regulado através de provimento pelo CNJ, isso é feito hoje, isso é um dos maiores avanços, que a gente pode falar depois, mas isso é um dos maiores avanços e é altamente regulamentada, altamente fiscalizada. O legislativo não... O legislativo é extremamente importante porque ele fixa as leis mas que tratam Mas é muito da devagar, né? Não tem muita norma sendo editada com muita frequência em relação à atividade. Não, mas existe, por exemplo, no Congresso, uma comissão só para tratar dos cartórios, com vários projetos, existem inúmeros projetos de lei tratando dos cartórios das mais variadas, desde projetos de lei que tratam, por exemplo, de desjudicialização da execução, que foi um tema que a gente já tratou lá na rádio, que é um tema dos mais atuais que nós temos hoje no direito, né? Desjudicialização da execução, até processos que tratam, por exemplo, sobre gratuidade nos cartórios. Isso precisa ser abordado, isso precisa ser trabalhado para que o cartório ele seja mais acessível, para que não fique restrito somente àquelas pessoas que têm dinheiro. Para poder arcar e para poder obter as vantagens de, ao invés de ir para o Poder Judiciário, ir para o cartório e ter ali a solução do seu problema. Então, assim... eu nunca tinha pensado nisso. Não. Da acessibilidade do sistema de multiportas. Exatamente. Entendeu? Porque quando você pensa no judiciário diretamente... Você não tem um instrumento como a gratuidade do judiciário. Exatamente. Nunca tinha pensado nisso. Aí quando você vai observar, por exemplo, é importante tocar nesse ponto, Ive, mais uma vez, sempre pertinente. Rapaz, Ive tá lasca hoje. Eu tô, rapaz, não estudei nada hoje, não estudei nada. Mas aí, Ive hoje tá vapo. Veja só, se você repara hoje, o volume que chega de divórcio no cartório para averbar. No registro civil, a pessoa se divorciou, você vai lá fazer a averbação de que a pessoa não está mais casada, que ela divorciou. A grande maioria é de divórcios que foram feitos extrajudicialmente. A maior parte das pessoas opta por fazer extrajudicialmente porque você faz isso em um dia. Um dia resolve. E aí, quando você vai olhar das pessoas que fizeram isso através do Poder Judiciário, quase todos, se não todos, mas quando você foi pensa através também, da gratuidade. Aí só fazendo uma pausa, por exemplo, um parênteses, né? Quando você pensa no divórcio extrajudicial, você restringe muito as hipóteses de pessoas que podem se divorciar extrajudicialmente. Ainda é muito... Pelo custo. Não só pelo custo, porque não pode existir filhos não pode ter interesse de menor, etc. Tem que ter interesse de menor, não pode ser litigioso. Então... já vem um movimento grande, por exemplo, para permitir nesses casos que envolvam menor, desde que as questões relativas ao menor já tenham sido tratadas no Poder Judiciário, estejam sendo tratadas no Poder Judiciário. Então você separa a ideia de multiportas, a ideia de multiportas que se complementam. O divórcio eu resolvo aqui no cartório. Mas aí você toca, você processualista, e outro ponto, né? A não ser que haja uma alteração de todo o sistema normativo, porque imagine você fazer a observação no divórcio extrajudicial de que o assunto está sendo tratado judicialmente. Você está dispondo, entendeu? Do rito, mais ou menos. Mas acho que a ideia é essa mesmo, né? A ideia é essa mesmo. A ideia do... Principalmente no porque CPC, é bem fora da caixa, né? Para quem pensa o processo de uma maneira muito formal. Mas aí é que tá. O Código de Processo Civil, ele veio para quebrar essa lógica de que a gente está preso ao público. De que a gente está preso necessariamente àquilo que a lei processual, por exemplo, diz, desde que seja de comum acordo. O negócio jurídico processual. O negócio jurídico processual, ele veio para, mais do que mandar uma mensagem para dentro do processo, dizer o seguinte: partes, eu quero que vocês resolvam um problema. E não necessariamente eu, legislador, eu tenho a melhor forma de resolver o seu problema. Então vocês podem buscar, inclusive em relação às regras processuais ou a forma de buscar a tutela, vocês podem buscar alternativas. Um dia desse uma cliente me fez uma pergunta e ela disse, mas eu já disse que não pode. Aí eu não ia dar trela, né? Mas eu aqui fiquei pensando,
Se a gente conversa sobre negócio, jurídico processual, É. essa ideia de que não pode, já não é uma caixinha... Não é mesmo. E a ideia do código foi trazer a liberdade. Isso está lá no CPC. E quando você olha o artigo 190, quando você olha o artigo 3º, parágrafo 3º, que foi a referência, porque para fazer o enunciado do FPPC, você tem que referenciar alguma lei. No caso, foi referenciado ao código. Artigo 3º, parágrafo 3º do CPC. Ele diz, eu quero que o problema seja resolvido. Seja judicialmente ou fora do Poder Judiciário. Outras formas podem surgir. Plataformas de disputa, né? As dispute boards, que estão sendo criadas. Como é? Peraí, é que toda vez Eu que quero alguém anotar, fala alguma expressão Não tem, assim o Fred diferente. falou. Os dois Freds, né? Fred falaram. falou think tank. Think tank. Ali foi retado, né? O cara é diferenciado. Eu tô anotando todos. Mas ele é professor, né? É professor. É professor. É Fred professor. Mas existem plataformas hoje de disputas em que a pessoa pode apresentar a sua queixa. Do outro lado, pode apresentar uma solução para aquele problema e essa solução ser adotada através do consenso ou até mesmo da intervenção de um terceiro. Isso feito, inclusive, online. Nós temos hoje, por exemplo, a plataforma do consumidor. Então, que a OAB tá de cabelo em pé, né? Claro, porque a ideia... Não, abre, né? Abre. Alarga, né? Exatamente. É o exercício regular da profissão, porque você não sabe quem está do outro lado, né? Mas veja, na verdade, o empecilho que eu enxergo, eu queria até que você falasse sobre isso, se existe esse empecilho, porque para mim o empecilho para o Código de Processo Civil 2015 se realizar nessa plenitude toda que ele quis, é cultura jurídica formada já, né? Então os advogados em geral, eles não conseguem trabalhar com essa hipótese de fora do judiciário o tempo todo. As partes não acreditam na composição. Eu vou entrar num site, eu vou resolver. Não vou não. Eu tenho que ir pro juizado, eu vou botar na justiça, entendeu? Isso é uma cultura posta. A minha geração, a sua, a de Ive, a nossa geração. Não, eu sou de uma geração bem depois de vocês, é verdade. Não, tá bom então, desculpem. A minha geração, que sou um pouco mais antigo que vocês. Não. Nós fomos... Você tá querendo me chamar de Não tô querendo falar nada. Seja direto. Não, eu não tenho que falar nada. Ele é maluco. Eu sou louco de fazer uma brincadeira besta dessa aqui nessa bancada. Ele não é doido. Mas veja, eu fui ensinado pelo meu professor de processo civil de que processo é guerra. Processo é guerra civilizada. Você tem que ir com sangue no olho pra dar no brother. Poder destruir o seu adversário no processo. Você tem um bom advogado, eu via isso lá na aula. Um bom advogado é aquele que mata o processo, se for réu, nas preliminares. Você tem que achar um erro processual para matar aquele processo e para não deixar o processo ir para frente. Eu cresci ouvindo isso processualmente dentro da faculdade. Sim. E o código quebrou isso completamente. Ele, não, amigo, não é assim não. O foco é resolver o problema. Se você tem uma falha processual, você tem que separar. Aquelas que são passíveis de correção, corrija. Não perca tempo com o processo evitando que seja solucionado o problema, não. Aquelas que não tiverem condição, aí sim, aí você vai ter que levar para um outro patamar. Agora, isso é muito claro, de maneira rápida. A gente ouvia falar, eu fiz meu trabalho de conclusão da especialização sobre jurisprudência defensiva, baseado um pouco no que o professor Márcio Faria, lá do Espírito Santo, meu amigo, inclusive. Hoje eu tenho a honra de ter ele como amigo. Na época, eu lembro que eu li ele como referência em outro texto. E aí eu fui correr atrás, mandei e-mail para ele foi muito solícito, me respondeu o e-mail dizendo, não, Bruno, toma aqui os textos. E aí, a partir dos textos dele, eu consegui construir o meu trabalho de conclusão lá na especialização. O que era isso? Era o tribunal dizer para você o seguinte, Rafa, seu recurso é deserto, ou seja, você não pagou o que deveria para poder seu recurso ser analisado por falta de 1 centavo. Isso é completamente absurdo você pensar nisso hoje em dia. Porque isso você está pegando o processo e transformando ele em algo mais relevante do que o direito material. Não é que ele seja menos relevante, ele é tão relevante. O fim nele mesmo ali, né? Exatamente. E o processo não pode ser um fim nele mesmo. Então, aí o CPC vem claramente e diz, espera aí, se faltar alguma coisa, você vai intimar a parte para complementar. Se a parte não complementar, aí você pode dizer que é deserto. Mas, então, ele veio com a ideia muito clara de quebrar toda a lógica que a gente tinha antes, de que o processo era ali indispensável. Mas isso não significa casa da mãe Joana. Não diminui não significa que perdeu o prazo. Não, chama a parte de novo aí, dá um novo prazo para ela. Nada disso. De jeito nenhum. Ele só disse o seguinte, eu tenho que ter um meio termo.
Eu não posso ir tão para frente, mas eu também não posso dizer que vai ser totalmente desregulamentado. Eu preciso ter o mesmo meio termo. E o meio termo é muito claro. Resolver o problema. O foco é na solução do problema. O foco é que no final do processo eu possa ter alguma das partes que a decisão foi injusta. Mas injusta por quê? Porque é natural. Você tem dois interesses conflitantes, alguém vai se sentir insatisfeito. Claro. Mas não é justo que a parte, né? E aí é um conceito bem amplo de justiça, bem claro, da própria ideia de justiça como equidade. E você dizer, não, é injusto porque eu tinha o direito, eu estava certo, mas faltou 1 centavo no pagamento do meu recurso e por causa disso meu recurso não foi admitido. Não, essas formalidades são terríveis, absurdas. Então, aí o tem umas discussões, desculpa interromper, tem umas discussões que você vê em jurisprudência do STJ que você fica besta, né? Claro. Essas discussões sobre centavos de custo, as discussões sobre recurso interposto antes da fruição do prazo. Era recurso prematuro. Não pode. Mas como assim? Eu ficava assim, aí o código vem e diz... O que se prejudica disso? Pois é, aí o código vem e diz, não, os atos praticados antes do início do prazo serão considerados válidos. O código trouxe... Essa obviedade, né? Aí eu chego na aula de processo civil, aí falo pro aluno, olha, isso aqui, aí o aluno olha pra mim, pô, mas isso é óbvio. Isso é óbvio hoje. Mas já foi. Isso aqui já derrubou muito processo. E o óbvio também precisa ser dito. O óbvio também precisa do Brasil é um negócio necessário, é verdade. Porque a finalidade. Então, quando você analisa dentro dessa perspectiva um sistema, o código e o sistema de justiça brasileiro, por isso que é importante, sempre lá no FPC foi interessante, porque tinha no enunciado brasileiro e alguém sugeriu, não, vamos tirar. Aí até Frei falou, não, deixa. Por quê? Porque, inclusive, ele pensa assim, ele provavelmente no livro que ele falou que ele vai lançar com o Leandro, eu conversei com o Leandro também um pouco, eles vão trazer essa perspectiva. O sistema brasileiro é próprio, o sistema de justiça é parte da cultura, formada a partir da cultura jurídica brasileira, e ele é próprio, é um sistema multiportas próprio. Porque o sistema multiportas, originalmente pensado lá nos Estados Unidos, ele tem uma perspectiva diferente. A ideia de você buscar o judiciário, lá dentro do judiciário ele vai indicar quem é mais adequado para resolver o seu conflito, mas você já está dentro do judiciário. Sim. No brasileiro, você sequer vai precisar ingressar no judiciário, precisa ingressar no judiciário. A ideia é bem mais ampla, bem mais complexa também, e cada uma dessas tem que ser analisada. Por isso que tem tanta gente estudando conciliação, estudando mediação, estudando arbitragem, que apesar de ser um pouco mais antiga, a arbitragem ainda hoje desenvolve uma série e ensina a gente. Por exemplo, já partindo para um outro ponto, já falando um pouco de futuro. A gente pensa sempre na prova. Em produção de prova dentro de um processo. Sim. Você pensa no juiz necessariamente. Não, o juiz tem que estar aqui controlando a produção da prova. O juiz tem que estar atento à produção. O juiz tem que estar... Mas a prova é de quem? É do juiz ou é das partes? É do processo? E sendo do processo, quem é que vai produzir? Quem é que tem interesse em produzir? Se a parte não produzir, o juiz pode provocar. Ou se a parte quer produzir, mas o juiz é indispensável para que seja produzida essa prova. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem a ideia do Discovery. Também não sei, a gente ainda não tem uma ideia de... Vamos lá, Discovery. Não é aquele channel, não? Não o channel. Não. Sensacional! Ai, Discovery. Por que não a gente pensar na produção de prova feita através de uma serventia extrajudicial, como a gente vê... Eu ia perguntar isso. Por exemplo, no sistema nos Estados Unidos, no sistema de justiça. A gente assiste seriado, filme americano... Os caras fazem depoimento dentro do escritório. Dentro do escritório. Junta uma sala, bota uma câmera, bota uma pessoa lá, a pessoa tá lá digitando... Através das atas notariais seria mais ou menos... Ata notarial que se faça a produção. Uma ata natural não é pré-produção. Exatamente. Por que não? Por que não? Pra mim é muito fácil de pensar isso, hoje em dia. Você poderia ter cartório só disso, inclusive. Né? Claro. E não necessariamente... E aí um outro ponto que aí o pessoal às vezes vem... Pô, Bruno, mas você tá puxando... Você também quer tudo, pô. Você quer fazer tudo no cartório? Você é lógico que é do cartório, lógico que você tá falando disso. Mas não precisa ser no cartório. Por que não criar núcleos de produção de prova com pessoas... Eu não tô falando... Dentro do próprio judiciário, você fala? Não, fora mesmo. Privado. Privado. Porque se eu tenho núcleos privados que podem decidir o direito como um núcleo de arbitragem, por que eu não posso ter para produção de prova? Olha só, desde que tenha... Existem alguns órgãos do judiciário que já realizam a instrução, as audiências todas com gravação em vídeo. Ponto. Certo? Inclusive o juiz, quando vai... Imagino eu que eu não sou juiz. Quando vai sentenciar, ele vai pegar aquele vídeo e ele vai assistir o vídeo. Qual a diferença do vídeo ser feito dentro da sala de audiência da vara ou ser feito na sala comercial, num prédio de uma empresa? Qual é a diferença? Eu não sei. Não é o vídeo do mesmo jeito? Exatamente.
E outra, o que importa é o que foi colhido a partir do depoimento daquelas pessoas. Você tem um terceiro imparcial que vai colher o depoimento, que vai estar lá registrando tudo o que aconteceu, as perguntas que foram feitas, você vai ter a gravação. E por que não fazer isso através... Hoje, por que cai tudo para os cartórios? Porque na sistemática brasileira, por exemplo, quando a gente fala em desjudicialização, a desjudicialização é uma realidade em Portugal. Portugal adotou isso há algum tempo atrás e está funcionando bem em Portugal. Eu participei Mas de tem que alguns ser, eventos. tem que ser uma adoção de paradigma assim, Sim. rígido. Eu vou agora desjudicializar de verdade e você levar aquilo a ferro e fogo. Senão não funciona. Né? Não funciona. Não dá para poder fazer meio termo. Mas aí tem a professora Flávia Ribeiro, que ela tem um livro sobre desjudicialização da execução. Ela até teve a segunda edição agora desse livro, que foi a tese que deu origem ao projeto de lei de desjudicialização da execução brasileira. Então, veja, ela construiu a tese, foi a tese dela de doutorado. A partir da tese dela, foi feito o projeto 6204. Projeto de lei, que trata da desjudicialização da execução no processo civil brasileiro. O que ela fez? Ela pegou o sistema português. E aí ela viu que no sistema de Portugal foi criado uma entidade para poder fazer a execução, para desjudicializar a execução. Ela disse, no Brasil talvez isso fosse mais complicado, criar a partir do zero. Os cartórios já têm... Ela começou a comparar o que é exigido lá, como é que isso é feito lá, com a realidade dos cartórios no Brasil. Ela disse, é muito parecido. Nós já temos isso pronto, toda regulamentada, com a exigência de concurso público. Um concurso público que não é simples. O concurso público de serventia extrajudicial, ele tem duas características que são bem interessantes. Primeiro, preenche a mesma quantidade de fases normalmente do concurso de juiz. Então você tem prova objetiva, você tem prova discursiva, você tem prova oral, você tem sindicância de vida pregressa, você tem psicoteste, você tem fase de títulos. E a concorrência, e a concorrência brutal, né? E tem uma diferença. Entre o primeiro e o último colocado do juiz, todo mundo vai ganhar a mesma coisa. Do que entrou em exercício. Sim. No cartório, não. E a diferença entre o primeiro e o segundo cartório pode ser de centenas de milhares de reais de rendimento mensal. Do segundo para o terceiro, mais ainda. Então, cada posição é altamente importante dentro do concurso. Então, por isso que são concursos altamente concorridos. Né? Então... Quando você fala que o cartório, essas ideias de tanto da questão de multiportas quanto pretensões de desjudicialização acabam caindo nas costas dos cartórios, é por conta da própria natureza do cartório. Porque ao mesmo tempo que ele é uma entidade privada, porque seu cartório é o seu cartório. Uhum. Quem determina quem contrata as pessoas é você, quem diz como é que a coisa tem que ser feita dentro da lei é você, mas o dia a dia é tocado por você. Né? Apesar disso, você goza da questão da fé pública, você goza da faculdade, da prática de determinados atos, que são atos claramente de natureza pública. Isso. Que são atos de poder público, apesar de você ser um particular. Isso, por isso que é uma delegação de um serviço público, é uma delegação. Dentro até do direito administrativo, para vocês lembrarem lá, é uma delegação de um serviço público. O serviço, ele é público, mas ao invés do poder público, o poder público poderia fazer isso, como fez por muitos anos. Sim. Por muitos anos o poder público fez. Mas não tem por que ser do poder público. Mas não tem por que ser, porque privatizado tem funcionado melhor. Nem tudo que é privatizado funciona melhor, mas os cartórios em si tem a conclusão que se chegou, até porque muitos estados fizeram isso há muitos anos, a Bahia é um pouco mais recente, mas a conclusão que se chegou é que dentro de um sistema privado, isso tem funcionado muito melhor do que funcionava antes. E aí a lógica é bem interessante do que você falou, porque cartório não gera custo para o serviço público, para o poder público. Sim. Então eu posso fazer concurso desde que haja vaga. Então eu não dependo de orçamento. Eu não dependo dos mesmos rigores que eu tenho, por exemplo, para contratar um juiz. Eu preciso verificar todos os detalhes de orçamento, de lei de carreira, fiscal, previdência. A previdência. Cartório, você não tem nada disso. Cartório, e a ideia de responsabilidade é muito forte, porque são inúmeras hipóteses de punição de um notário, que é, vamos dizer assim, a categoria geral. Notário se divide em registrador e tabelião. Então, a carga de exigência é muito grande. Volte um pouquinho. Notário. Notário como se fosse a categoria geral. É o gênero. É o gênero. E aí ele é subdividido em registradores, que são responsáveis pelos ofícios de registro de imóveis, pessoas jurídicas, de pessoas físicas, e os tabeliães, que são responsáveis pelos tabelionatos de notas e os de protesto, né? Que são
as serventias que existem, os Então, cartórios que existem. Hoje, essa é uma dúvida que eu sempre tive. São quantas espécies de cartórios? Hoje nós temos... É porque você tem notas, protesto, registro de imóveis, registro civil de pessoas naturais, registro civil de pessoas jurídicas. Você tem os cartórios de contratos marítimos, que não existem muitos, são alguns lugares. O tribunal criou mas tem previsão legal de contratos marítimos. Gente, que coisa mega específica. Um contrato só para trabalhar. Você sabia que, até hoje eu saiba... Essas questões de direito marítimo, elas são todas muito fechadas, né? Umas caixinhas... O transporte marítimo ainda é tratado pelo Código Comercial de 1850. Todos os advogados que eu conheço que trabalham com direito marítimo são da época do Código Comercial também. Então, só a galera mais idosa mesmo. O Código trouxe um procedimento especial de regulação de avaria grossa, que é algo especificamente o Código de Processo Civil. Uma regulação de avaria grossa. É um procedimento especial especificamente do direito marítimo. Quando tem questões que envolvam acidentes, etc. Que tem todo um procedimento específico. Doideira. Essa aí. Avaria grossa. Não, velho, é o tipo de coisa. É aquele tipo de coisa que você tem que gravar. Quando você estiver numa mesa, num jantar... Foi o que Fred falou no último programa aqui. Rafael agora vai falar isso da mesa. Fala, velho, tem coisa que a gente vai aprendendo aqui nessa bancadinha aqui, ó. Exatamente. Aí você vai falar. Porque quando você estiver Esse tirão é inteligente. Você bota a mão e fala assim, ó. Isso é uma questão de avaria grossa. Porra, velho. Quem é que vai dizer que não é? Você tá naquele jantar chato, de um monte de intelectual, falando um monte de coisa que você não entende. Ou você tá lá no condado de Fred. Sim, verdade. Você tá lá no condado, a galera falando todo em inglês de e tal patinete. e tal. Aí você fala assim, verdade, o que você acabou de falar é típico de uma relação de... Regulação de avaria grossa. Regulação de avaria grossa. E deixa o cara com a cara de interrogação dele lá. Quando fizer a cara de interrogação dele, você não sabe o que é, pô? Porra, como é que você não sabe isso? No condado não ensinam? Não, mas você não conhece, você não vai ver ninguém, você não vai... É fechado. É muito regulação fechado. de avaria grossa. Mas existe o cartório que trata de questões de contratos marítimos e tudo, que envolvem questões muito específicas. Outro dia eu estava ouvindo um advogado que trabalha com seguros marítimos, uma coisa muito específica também, que tem vários detalhes específicos para esse tipo de contratação. São coisas que a gente realmente, talvez o pessoal de São Paulo tenha até uma relação maior e consiga, não por óbvio, né, mas porque concentra uma grande quantidade de empresas, de demandas, que acaba gerando esse tipo de necessidade. Agora você quando coloca, você falou aí, o notário, aí você tem as duas figuras, né, o tabelião e o registrador. Mas você tem as figuras dentro do seu cartório. Então, por exemplo, o seu subtabelião, quem determina quem é você. Tudo, não. Ou ele é concursado? Não, todos são contratados pelo tabelião ou pelo registrador. Sob sua responsabilidade. A responsabilidade trabalhista também? Total. A carteira de trabalho... E a responsabilidade administrativa? Porque você tem a delegação do Poder do Estado. E você delega a delegação ao subtabelião, não é isso? Exatamente. A relação é essa, tem né? Um ato, você precisa fazer um ato delegando algumas, você não consegue... Inclusive tem algumas atividades que não podem ser delegadas. Tem algumas atividades que não podem ser delegadas. Tá vendo aí? Olha aí, ó. O escrevente, né? Que é o escrevente. E aí você tem um substituto, que é aquela pessoa que responde diretamente pelo tabelião ou pelo registrador. Então você tem o tabelião, o registrador, o substituto, e você tem os escreventes, que são os demais que compõem aquele corpo do cartório. Todos eles são empregados do tabelião ou do registrador, pessoa física. Sim. Contratar, carteira de trabalho, todo o registro que é feito através de pessoa física. Então, e a responsabilidade administrativa, ela é também do tabelião do registrador. Sim. É até maior, porque a punição é maior para o tabelião ou registrador em caso de acontecer alguma falha do seu empregado, do que do próprio empregado. Porque você pode, por exemplo, ser apenado com a perda da delegação, dependendo do tipo de erro ou de conduta. Então, o escrevente também tem que ter um ato formal de delegação de poder? De delegação de poder. É então um ato interno comunicado ao juiz corregedor, em que você comunica a ele que aquela pessoa agora tem determinados poderes. Tem determinados poderes, né? Porque ele passa a ter fé pública também em relação ao reconhecimento de firma, à autenticação de documentos. Rapaz, então... Interessante você falar, porque a gente estava falando aqui nos bastidores, eu acho que a mão de obra para cartório você vinha dizendo que não tem, né? Não tem. É o que a gente conversou. Você conhece faculdade que tem a disciplina de notarial e registral? Não se fala. Eu ouvi falar, por exemplo, que algumas faculdades estão apresentando como disciplina letiva. Alguns professores, por exemplo, tem a professora Simone, que é da Universidade Federal da Bahia, que a gente já fez um seminário junto, que ela também é tabeliã.
aqui na Bahia, e ela falou, eu passo isso para os meus alunos, eu tenho uma disciplina letiva que eu propus e que tem esse assunto. Eu conheço um professor, Bruno Coelho, também. Tem esse professor aí, mas esse a gente tem que divulgar isso, e falta pessoal qualificado, falta pós-graduação, poucas atuam. Existe curso de pós-graduação, recomendo muito para quem quer atuar na área, não só para quem quer fazer concurso, mas tem toda essa quantidade de vagas disponíveis, e você vê, você aprende muito no Poder Judiciário, em escritório de advocacia, sim. Sem dúvida nenhuma, mas você aprende demais numa serventia extrajudicial, no cartório. Porque a multiplicidade de situações que chegam, que aparecem... de tudo quanto é área. Tudo quanto é área. E envolvendo direito civil, direito civil hard mesmo, aquela coisa assim, e agora, para onde é que eu vou nisso aqui? Aí você tem que sair pesquisando, buscando referências, tentando achar uma solução, porque envolve coisas que as pessoas tendem a ter dificuldade, a criar situações que você não está esperando, não. A situação padrão é X. A pessoa vem lá e descobre ou inventa uma situação totalmente diferente, ou a situação em si é criada de uma maneira que você não imagina, que ninguém imaginou, que não está previsto na lei. Você fica, rapaz, como é que eu desembolo isso aqui? Como é que eu desenvolvo isso aqui? São muitas questões. Tanto é que muitas delas vão parar no judiciário. Sim. Existe essa troca entre as serventias extrajudiciais e o judiciário, já existe através do procedimento de dúvida. Que você pode solicitar e que eu já ia perguntar isso. Existe um órgão julgador dentro do Poder Judiciário que é responsável por ser, digamos assim, uma instância recursal das decisões dos notários ou não? É o juiz da vara de registro público da comarca. Existe uma vara de registro público. Onde não tem a vara de competência única, Sim. né? Ou então, às vezes, cumula com alguma outra coisa, alguns lugares, vara crime e registro Mas público. tem que existir a atividade de registro público na mão do judiciário. Exatamente. E existe um procedimento específico chamado de suscitação de dúvida, que quando você tem dúvida sobre a atuação, ou o próprio tabelião ou o registrador, ele tem dúvida sobre a atuação dele, ele pode encaminhar para o juiz para que o juiz decida. E essas varas são muito atoladas de trabalho, não? São muito atoladas de trabalho. Desafogou muito. Aí uma das coisas que mais a gente consegue ver uma diminuição de trabalho é nas varas de registro público. Não estou dizendo que não tem trabalho, tem muito trabalho ainda, porque tem muita situação que não consegue ser resolvida dessa forma. Mas antigamente, se você quisesse retificar um nome, por exemplo, era muito comum. A gente precisa entender que antigamente, quando eu estou falando... CNJ ajudou também vocês, né? Muito. E principalmente eu acho que a população, porque... O jurisdicionado, sem dúvida. Como faziam os antigos sumérios, né? Um termo na moda, né? Como faziam os antigos sumérios, as pessoas escreviam à mão um registro de nascimento, um registro de casamento. Escreviam à mão. E essa pessoa tinha que escrever a mesma coisa 2 vezes, porque ela fazia o registro no livro e depois ela tinha que te dar a certidão. A certidão é um extrato daquilo que está no livro. Beleza. Quantidade de erros absurda. A quantidade de erros disso, na hora de transcrever, esquecia uma letra, botava uma data errada. Esse tipo de coisa, mas é muito comum. É muito comum. Esse tipo de coisa gerava um processo judicial que ia para a vara de registro públicos. Não eram muitos, são muitos. Só quando você está dentro, você consegue perceber a quantidade de situações desse tipo que existem. Por exemplo, Rafa, imagine, se eu alterando meu nome, automaticamente eu teria que alterar todos os documentos que meu nome tivesse incorreto. Os documentos de meu filho, por exemplo. Isso. Então, assim, vem a produção em cadeia. Cadeia. O documento de casamento. Se eu altero a verbei e a alteração do nome, qualquer coisa que venha depois, eu vou ter que alterar a certidão, o registro de nascimento de Joaquim, todos os outros documentos em que meu nome, no documento dele, esteve equivocado. Isso tudo ia para o Poder Judiciário. Hoje em dia não precisa. Hoje em dia, a Lei 6.015, no artigo 110, ela diz lá que quando os erros não exigirem grande indagação, quando não for nada muito complexo para você perceber... Dúvidas de interpretação. Não gerem dúvidas de interpretação, que a pessoa tenha instrumentos suficientes para provar de que houve um erro ali no cartório na hora de lançar no livro, o próprio registrador vai fazer. Você vai chegar lá, vai fazer um pedido da pessoa, a pessoa vai dizer, olha, eu quero que corrija, porque tem que ter um pedido à parte. Sim. Ele vai lá e diz, eu quero que corrija. Aí você vai analisar as provas, montar um processo, você monta um processo, instrui o processo e decide. O registrador ele decide, olha, de fato, não exige autoindagação, eu vou corrigir. Isso você faz na hora.
hoje em dia. Então a pessoa chega lá com um problema, sai depois de alguns minutos ou algumas horas com o problema resolvido e com a certidão dela corrigida. Algo que ia pro judiciário e ia ficar... Ela ia levar para o Poder Judiciário e ia demandar talvez meses, anos para poder conseguir resolver. E não é uma alteração... É uma alteração relativamente... mas relativamente recente, assim. Menos de uma década. Não, menos de uma década. Menos de uma década. Pensei. É coisa que até outro dia todo mundo tinha que ir Exatamente. pro judiciário. E registro de imóveis também, alguns caras, na hora de fazer lá o registro do imóvel, colocou o nome da pessoa errado. Aí na hora de você vender o imóvel, você vai ter um problema sério, porque seu nome está errado. Aí antigamente você tinha que ir para o judiciário para poder retificar seu nome que estava errado no registro do imóvel. Hoje você tem forma de resolver isso administrativamente através do próprio cartório. Dentro do próprio cartório de imóvel, cartório. Você apresenta a documentação, faz o pedido para poder ser retificado. Por exemplo, pessoas que... Na época que compraram imóvel, tinha um nome de solteiro. Aí casaram, mudaram o nome para o nome de casado. Ou então, outro exemplo, quando foi feito o registro do imóvel, não colocou os dados da pessoa, CPF. Hoje em dia, CPF é essencial para qualquer coisa. Você quer averbar isso? Isso é muito fácil hoje em dia. Dados digitais também, né? Então, assim, hoje em dia, isso aí você vai para várias... Isso é o mais simples que o cartório faz hoje. Hoje você faz reconhecimento de paternidade. Sim. Tanto o sócio afetivo, que o CNJ reconheceu a possibilidade dos cartórios fazerem isso diretamente, então regulamentou isso. Então você tem ali uma relação de sócio-afetividade com um padrasto, por exemplo, e você pode incluir o nome dele na sua certidão de nascimento. E reparem. Que, na verdade, a lei de registro público, salvo engano, já permitia, antes mesmo no Código Civil, o reconhecimento voluntário de paternidade. Sim. Então, teoricamente, se você pode reconhecer voluntariamente a paternidade, você não precisa declarar se o vínculo é um vínculo biológico ou um vínculo afetivo. Pois é. Então, teoricamente, já era... É porque eu acho que na época que isso já estava na lei, essa discussão, acho que ela nem existia, né? Não existia. Paternidade afetiva é uma coisa mais recente. É uma coisa mais recente, mas hoje você já pode chegar no cartório e fazer. A própria paternidade biológica, o trabalho que antes gerava uma série de processos judiciais para discutir a paternidade, para poder depois corrigir. E percebam bem, não é só corrigir o registro, não é só retificar o registro. Não, são uma série de direitos e obrigações. Sim, decorrem daquilo ali. É lógico. Sim, óbvio. Patrimoniais. Na mesma hora a ser sucessor. Com certeza. A ter direitos hereditários. Então, assim, é um conjunto de direitos e que isso... Eu fiz há pouco tempo, um reconhecimento de paternidade biológico. O pai teve a filha, estava viajando, nunca tinha conhecido a filha, é caminhoneiro. Um dia a filha procurou ele através das redes sociais, encontrou, fez reconhecimento. Cena de filme. A menina com lágrimas nos olhos. Uma semana ela foi lá, eu orientei, pedi a documentação, porque tem que ter toda uma documentação. O pai dela foi lá junto com ela no outro dia, depois de uma semana, fez todo o procedimento e fez o reconhecimento de paternidade. Ela saiu de lá com a certidão de nascimento dela, retificada, constando o nome do pai. Então é emocionante, a pessoa sensacional. Fica... Rapaz, deixa eu aproveitar a sua presença, porque a gente vai sempre para aprender, né? Uhum. Porque você pode fazer reconhecimento de paternidade em testamento, por exemplo. Uhum. O testamento é um ato extremamente revogável, o reconhecimento não pode ser revogado. Isso. Se você revoga um testamento com a realização de um outro testamento, aquele reconhecimento anterior de paternidade fica registrado? Eu nunca vi acontecer isso aí. Eu entendi. Mas eu nunca vi acontecer. Aí, testamento é um rebote. Eu não sei, não. É o tipo de coisa que aparece. Não devia nem existir mais testamento. Causa tanto problema essa porra. Acho que, velho, imagina o cara fazer um reconhecimento de paternidade. Imagine o núcleo familiar conhecendo, sabendo um reconhecimento de paternidade no testamento. O cara acabou de morrer. Mas toda a família... Velho, se você escolhe um tabelião, por exemplo, sério como o Bruno, e aí você faz um testamento super amarradinho, a possibilidade que você tem de ter conflitos e litígios depois nessa sucessão... mas perceba, você está falando do mundo ideal, do mundo cor-de-rosa, claro. Né? Mas eu estou falando do tipo de problema, da quantidade de problema que gera isso daí. Mas testamento não é uma coisa que qualquer um faz. Deveria. Eu já discordo de você nisso aí. Eu acho que testamento... Acho que quanto menos dinheiro você tem, mais necessidade do testamento você tem. Eu acho que testamento é uma das principais provas de preocupação com quem vai ficar, porque tem gente que não tá nem aí pra quem vai ficar. Eu vou largar se vire. Não é problema meu. Eu já não vou estar mais aqui mesmo, então se virem. Testamento é uma das maiores provas de cuidado, de carinho mesmo com as pessoas que vão ficar. Porque o que eu já vi de família brigar
por causa de patrimônio, por causa de Sim, claro. E o testamento não acaba com isso. Mas aí, por exemplo, puxando o gancho do testamento, você, se tiver testamento, você não pode fazer um inventário extrajudicial. O testamento ele precisa ser aberto judicialmente. É uma das coisas que precisa mudar. É uma das coisas que para o futuro precisa ser revista, porque se o cara já fez o testamento... de abertura. É justamente para evitar a burocracia do judiciário. Aí você tem o Rafael, testamento. é uma coisa louca, porque assim, o testamento público, teoricamente, não precisa de ratificação judicial. O testamento público não precisa de ratificação judicial, mas tem que ter uma ação de abertura A do abertura do testamento. testamento. O juiz não passa pelo crivo da análise material do testamento. Ele não vai É só precisar. executar a vontade, mas isso pode demorar. Mas demora. E veja, você tem hoje substitutos aí, institutos substitutos altamente propagados em termos, digamos assim, inclusive de marketing jurídico, né? O cara fala, faça a sua patrimonial familiar, porque você vai fazer o seu testamento em vida, não sei o quê. Mas, porra... Mas aí a galera não sabe nem que patrimonial e testamento são coisas distintas. Mas a ligação da hereditariedade das duas coisas leva a pessoa a ficar nesse... E aí, é isso. Desculpa, Bruno, são todas formas de você se livrar do inventário. Ou tentar se livrar do inventário, né? Se bem que, por exemplo, um inventário... Eu tava falando com um colega meu, tava falando comigo. Ele falou, Bruno, eu fiz um inventário em um dia. Eu dei entrada num dia. No dia seguinte, eu peguei a escritura do inventário. Consensual. No cartório. No cartório, claro. No cartório, por quê? O imóvel, era um imóvel só, não estava na Bahia, a Secretaria da Fazenda, no estado onde estava, é rápido, é eletrônico, tudo, você bota lá os dados do imóvel, já faz o cálculo do valor venal, já emite a guia do imposto, você vai lá e faz o pagamento do imposto, acabou. Aí ele falou, eu fiz isso de manhã, fui no site, emiti a guia, o cliente pagou de tarde, no outro dia de manhã eu levei no cartório, já estava com a minuta toda pronta, já tinha aprovado. Uma outra vantagem, você consegue fazer essa adequação. Não tem recurso. Mas não precisa ter recurso porque você faz toda a análise prévia. Sim. Então você analisa a escritura toda, sai toda bonitinha, certinha, vai lá. Um dia eu fiz o inventário. Um dia. Inventário era aquela ação que era piada no meu tempo de faculdade. Não brinque não. Mas o judicial ainda é. Ainda é. Não acabava nunca. Não continua não acabando nunca. Continua acabando nunca. Mas hoje em dia você tem pelo menos uma alternativa, você tem uma opção. Então quando você tem uma opção, é fantástico. E outra coisa, por que não? Você tem um inventário quando tem interesse de incapaz. De incapaz você não pode fazer um inventário extrajudicial. Beleza. Por quê? Porque tem que ter intervenção do Ministério Público. Hoje, as serventias extrajudiciais se comunicam diretamente com o Ministério Público em vários momentos. Então, por que não fazer um processo e dar ao Ministério Público um momento de se manifestar? O Ministério Público, para ele emitir o parecer, sendo favorável ao parecer, você faz o inventário extrajudicial. Por que não? Qual é o problema disso? Sendo que a gente já faz essa interligação com o Ministério Público em várias outras situações de maneira muito natural. Você enxerga essas possibilidades, até para a gente fazer um misturei aqui com os programas anteriores, você enxerga isso sendo, por exemplo, comatado pelo CNJ? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o CNJ... Está dentro do escopo que ele costuma atuar. A ideia é justamente essa. A ideia é que o CNJ traga essa regulamentação, que ele analisa, e ele tem feito isso. Como eu disse, paternidade socioafetiva, reconhecimento de paternidade em cartório, usa o campeão extrajudicial. O CNJ ele não tem ele tem um núcleo, inclusive, para tratar da situação dos cartórios dentro da corregedoria. Tem um grupo voltado para isso, para os cartórios, porque ele sabe dessa potencialidade, ele sabe da importância e ele sabe que a gente precisa buscar alternativas, meios de entregar a prestação judicial da maneira mais efetiva e rápida possível. Então não tem processo se você não entrega bem e se você não entrega em tempo razoável, né? E aí a gente precisa ver isso, a gente precisa... processualista, advogado, promotor, juiz, a gente precisa deixar de olhar o processo só para aquele que está na justiça, para olhar todos os processos, todas as situações que envolvem processos. O FPC é um exemplo muito claro disso, porque ele trata de mediação, de arbitragem, de serventia extrajudiciais. Para o próximo FPC eu já vou levar uns 5 ou 6 enunciados que estão guardados. Ele agora virou viu, né? Não. O primeiro, cheguei, tímido, deixa eu botar isso aqui, deixa eu ver se se passa. Conseguiu passar agora ele tá... Tá sem vai chegar com 10 logo. Você já pensa, ainda bem, Rafa, que a gente trouxe ele logo. É verdade. Porque depois que ele tiver não ia 10 poder, não ia nem ter agenda. Não ia nem ter agenda. Não, mas é porque eu disse, eu quero primeiro que entendam do que a gente está falando.
Porque o processualista, o advogado, aquele cara antigo, olha pro cartório e vai dizer, rapaz, é esse lugar aí que só me dá trabalho no dia que eu tenho que reconhecer. Tenho que sair de casa para poder reconhecer uma firma, para poder autenticar um documento. Eu já ouvi isso, por exemplo, de algumas pessoas. Eu tenho que alguém me dizer que aquela assinatura é minha mesmo. É uma coisa absurda. Eu já ouvi isso de um advogado. Mas peraí, meu amigo, peraí. Aí veja só. Nas suas relações normais, inclua todas elas, você consegue presumir a boa-fé? Em todas as suas relações? Você consegue? Claro existe presunção de boa-fé nas nossas relações? Seria muito bom, né? Seria excelente. Ou então, aí o cara vai, por que nos Estados Unidos não sei o quê? Pronto. Nos Estados Unidos eles inverteram a ordem. Eles não admitem mentira, fraude. As questões mais complexas e mais graves, naturalmente, sem considerar crimes contra a vida, mas crimes de fraude nos Estados Unidos são punidos severamente. Coisa que aqui a gente não vê. E então eles inverteram. Eles disseram, olha, eu vou desburocratizar, eu vou tornar mais fácil a relação lá no início, mas se você cometer alguma fraude, se você fizer alguma coisa errada... Vou dar pesado em você. A punição é pesada. A gente não tem isso. A gente tolera um pouco melhor, então a nossa legislação é um pouco mais permissiva e tudo em relação a fraudes. Infelizmente. E na verdade, então, a gente Bruno, precisa... Antes do movimento de tornar particulares os cartórios, os próprios atos de reconhecimento de firma eram tratados pelos particulares todo mundo era muito cético com isso, né? Claro. Não está reconhecida a firma, meu amigo. Isso não quer dizer nada. Porque do jeito que os cartórios são, você chega lá e nego reconhece qualquer coisa. Qualquer jeito. Hoje você tem uma punição séria. Não é raro acontecer, não, de ter tido algum problema desse tipo e ter procedimento administrativo para poder perder a delegação por causa disso. Não é raro. Às vezes acontece de ter alguma falsidade que não foi identificada no momento da autenticação, do reconhecimento de firma. Sim. Mas, beleza. Aí o que acontece? Para que serve, então, o reconhecimento de firma? É para que quem vai receber o documento, quem exige... Às vezes me perguntam, Bruno, eu preciso reconhecer firma para isso? Não sei. Não tem lei que exija de você que reconheça a firma. É uma pessoa. O reconhecimento de firma é de quem vai receber o seu documento... Para dizer, não, eu quero que tenha a comprovação de que foi você que assinou, porque ele tem medo de quê? De que amanhã você diga, não fui eu que assinei. Exatamente. Porque tem gente que assinou e vai dizer, eu não assinei. Ele está buscando essa presunção de boa-fé aí, que é formalizada pelo ato cartorário. Lógico. Né? Aí você dizer uma coisa, nessa mudança desse mundo digital, tem horas que você pega um documento e fala assim, essa assinatura é minha? Será? Será que é minha? Você não muda, não? Ainda mais eu que já mudei de nome, quando eu olho, eu falo assim, será que sou eu? Não lembro, não. Não, essa semana... Desculpa, vou falar. Eu fui desvirginado essa semana na questão do golpe do WhatsApp. Horário. Foi. Ainda não passei. Minha mãe me ligou de tarde. Minha mãe mora no interior, né? E não é comum minha mãe me ligar durante a tarde, por exemplo. Oi, Rafa, tudo bom? Tudo. Você me ligou no instante? Eu falei, não. Não, porque tem um número aqui com DDD 41 que me ligou, eu não atendi. E aí agora me mandou uma mensagem. Eu falei, mãe, abre a mensagem aí. É engraçado. Ela falou assim, não, que ele vai invadir meu celular. Eu falei, gente, meu, só de você ler a mensagem, você não vai acontecer. Não, eu vou mandar pra você aí, digitado qual é o número. Aí você vê. Aí eu fui e entrei, coloquei lá o número, adicionei na agenda pra poder ver a foto. Quando apareceu, realmente tava a minha foto. Uma outra foto, que não era que eu uso do WhatsApp, uma outra foto. Inclusive a foto da primeira sessão de fotos que a gente fez do programa Laísta em 2016. Lembro. Ó, aquela foto. Aí eu comecei a digitar uma mensagem, aí, velho, você tá fazendo o que com a minha foto e não sei o quê. Antes de eu terminar, ele já trocou pra outra pessoa. Pra outra pessoa. Que ele viu que não conseguiu, né? Não conseguiu, já foi pra outra. De noite, eu fui contar a história pra minha esposa em casa. Falando, pô, amor, aconteceu isso aqui, não sei o que. Quando eu olhei, já era outra, já era a terceira foto. Então, é um negócio... Ele vai tentando, o que colar, colou. Então, assim, a gente vive numa realidade que a gente tem todo mundo vários problemas com o seu na parede. Tipo. Então, assim, então quem vai receber o seu documento, se eu tô aqui com você, digo, celebra um contrato e digo, assine aqui na minha frente, você assinou, eu vou ter a tranquilidade de que você assinou de fato aquele documento. Eu sei que você me apresentou o documento. Mas se aquilo precisar de uma prova, você tem condição de fazer uma perícia, claro, não sei o quê, e você dá certo da assinatura porque você viu. Agora, vamos supor que eu estou alugando um apartamento e o dono do apartamento é senhor Abravanel. Senhor Abravanel é um cara aqui, eu não conheço. Dizem que tem um cara lá famoso, Silvio Santos, que tem esse nome. Mas pode ser ele, pode não ser. Eu quero que alguém certifique de que foi ele mesmo que assinou esse documento, que eu estou alugando em um apartamento, um carro, e que de fato é essa pessoa que assinou, para depois ninguém dizer que não. Então o reconhecimento de firma é uma coisa que tende a acabar, tende. A futuro, talvez sim, mas a gente precisa entender também a realidade do país.
Nós temos um país gigantesco, com pessoas das mais diversas formações, dos mais diversos níveis intelectuais, e que, por exemplo, muitas cidades do interior, o contrato de compra e venda é feito e utilizado para transferência de propriedade imóvel como uma coisa natural. Está errado, a lei proíbe. A lei, na verdade, ela estipula como um requisito. Mas é a cultura. Mas é a cultura. E aí, para essas pessoas, a oficialização desse documento é o reconhecimento de firma. Quando ela chega no cartório e diz, não, eu quero reconhecer mas firma. Mas a firma está reconhecida. Registrou. Registrou. Não, está aqui no cartório. Registrou, foi no cartório. É oficial. É uma expressão que a gente escuta engraçado, muito, né? Só de você ter o selo ali já dá esse sentimento. É verdade. Ó, doutora, tem papel passado. Papel passado, velho. Ó, eu fiz isso de papel passado. De papel passado e tudo. Então, assim, papel passado e tudo. A gente precisa enxergar todas as realidades e entender por que existe aquilo dali. O cartório não existe porque querem ou porque quer deixar alguém rico. Pelo contrário, a maioria dos cartórios brasileiros, infelizmente, não são milionários. É a realidade. Eu tava crente que quem ia pagar o jantar... Eu ainda tô com as minhas dúvidas. Acho que ele tá chorando uma miséria. Infelizmente não, mas é fato. Então, assim... Por quê? Mas os cartórios prestam um serviço extremamente relevante, extremamente importante, que tem todas as características. E aí, para chegar até esse ponto que eu queria abordar também reconhecimento. Eu falei, reconhecimento de firma é uma coisa que tende a acabar. Tende. Talvez daqui Eu sou da época que eu comecei a estagiar. E era trabalho de estagiário, né? Que você tinha que autenticar as fotocópias que juntavam no processo. Isso. Então, assim, você passava... Realmente. O dia... Que tristeza. Eu lembro dessa época. O que é que eu tenho hoje para fazer no escritório? Você chegava como estagiário. O que é que eu vou fazer hoje? Ó, tem 2 processos ali. Você tirar a cópia e autenticar. Lá é você... Para passar o dia autenticando cópia. Aí você... É o fim. Aí você vem para o código hoje e o código tem lá uma previsão dizendo, não... As peças, a autenticidade das cópias poderão ser declaradas pelo próprio advogado. Eu uso o parágrafo desse das minhas petições hoje. Você usa? Uso. Mas por que... O advogado subscritor dessa petição declara, na forma da artigo 400 alguma coisa do CPC, que os documentos anexos são autênticos e idênticos aos originais. Aos originais. Sou eu autenticando os documentos ali. E você pode. Por que tem isso hoje? Para poder evitar que o advogado precisasse ficar autenticando não sei quantas mil páginas de processo. E chamando a responsabilidade para si em relação à falsidade. Lógico, o que é interessante para todo mundo. Lógico. Não tem problema não. Por isso que o governo, por exemplo, federal, editou uma lei que diz, não... Um servidor público federal, ele pode autenticar os documentos e reconhecer firma. Por quê? Sim. Porque ele está lá, é um servidor público federal que tem fé pública, mas desde que o quê? Você esteja presente. Porque ele não pode fazer, ele não tem a técnica, né? Isso. Da reconhecimento da assinatura e tal. Mas você tá na frente aí, ele sabe que é você. Ele sabe, você apresentou seu documento, a cópia, não, tá aqui a cópia, tá o documento original do meu lado, eu peguei o documento original, vi que é... Aí ele pode chegar lá e bater o carimbo, dizendo, olha, é original. Isso é, eu já fui servidor público. Fui empregado público. Eu era funcionário da Caixa Econômica Federal. A gente já fazia isso sempre. É natural. O cliente assinava o contrato na minha frente e eu batia o carimbo como se eu estivesse reconhecendo a assinatura dele ali. Aquilo para fins internos. Todas as instituições bancárias ela tem o cartão de assinatura, né? Sim, que é, uma certa forma, uma delegação de... Mas perceba, toda e qualquer pessoa, imagino que no caso quando veio essa porque isso também é recente, não é uma coisa... veio com... A parte do CPC? Não, a parte do CPC não. A parte que autorizou o servidor público federal a fazer. Sim, é coisa bem recente. É bem recente, é na Lei de Liberdade Econômica, eu isso. acho. Né? Isso atrai a responsabilidade para a pessoa que faz o atestado ali. Então... Também não é uma coisa que você pode ficar fazendo a torta direita. Não, há um nível de responsabilidade colocado ali. Tem a responsabilidade, que é a mesma do escrevinte, quando ele vai lá e atesta que aquele documento é original, que aquela assinatura é de fato daquela pessoa. Isso daí é a lógica de dizer o seguinte, olha, ele tem responsabilidade. Isso seria muito mais fácil se a gente pudesse confiar. Se a gente pudesse dizer, ninguém vai impugnar a própria assinatura. Eu já vi gente impugnando a própria assinatura em documento. Eu tô achando agora que eu posso, porque assim, às vezes eu não reconheço. Mas veja, o cerne da coisa, a falta de relação de confiança é totalmente cultural. Então eu vou discordar de você quando você diz, acho que daqui a pouco o reconhecimento de firma vai terminar. Vai terminar nunca, porque essa falta de confiança nas relações particulares... Ela vai continuar existindo ainda por longa data. Mas por que eu disse que vai terminar? Veja, nada se... Não é porque vai mudar isso. Não é que acaba, se transforma. Tudo se transforma. Eu ouvi, alguns dias atrás, de uma pessoa... Spoiler. Quando eu falei que era... Não, a primeira é a história triste. Música de história triste. Mas a história triste. Eu ouvi de uma pessoa que me perguntou, você trabalha com o quê?
Aí eu não, sou tabelião. Uma profissão que está em extinção, né? Porra. Imagine. Que pessoa é essa? Pelo amor de A Deus. pessoa com a intenção de deprimir o Pessoa outro. negativista da Pior, é um porra. cara que queria me prestar serviço. Então o cara queria me prestar serviço me dizendo que minha profissão... Começou mal, Não foi velho. por isso não, mas eu não fechei com ele. Não foi por isso não. Mas chega pra mim que tá em extinção porque a pessoa tem a ideia de que, de fato, hoje é um cara que trabalha com situações de tecnologia, ele me falou isso. E por que ele tem essa impressão? Porque hoje em dia boa parte das contratações e das relações são eletrônicas. Sim. Sim. Então, por que eu disse que o reconhecimento de firma pode ser que não seja mais necessário e deve acabar em algum tempo? Porque boa parte Para das assinatura relações eletrônica. que nós vamos fazer vão ser eletrônicas. Sim. E a nossa relação vai ser... Aí é que tá. Aí o cara chega pra mim, cartório, então deve estar em extinção. Pelo contrário, cada dia Eu acho mais, que é o oposto. Cada dia mais vai ser importante e cada dia mais os cartórios estão entendendo isso. As instituições estão entendendo isso. E Então, trazer serviços diferentes e mais relevantes claro, do que o lógico, dia a dia ali. lógico. Eu, na Assim, verdade, já tinha até uma pergunta que eu ia fazer. Tá vendo aí? O surgimento de um cartório especializado em assuntos digitais. Só um cartório desse. Mais do que isso, Ive, o que tem sido feito é transformar todos os cartórios em digitais. Sim. O passo à frente O que nós assunto, estamos né? dando... Então todos serão digitais. Todos. a depender do Quando assunto. o Fred falou de Justiça 4.0, dentro da Justiça 4.0 os cartórios estão inseridos. Então hoje nós já temos sistemas eletrônicos. O e-notariado, por exemplo. Quem estiver aí assistindo e quiser, pode entrar em enotariado.org.br. Você vai entrar no e-notariado, você pratica atos no cartório através da internet integralmente. Tudo. Tudo. Você consegue fazer testamento, você consegue fazer escritura pública, tudo eletrônico. Recentemente eu liguei para O Bruno para poder ver documento uma questão na procuração que a pessoa só não tinha condição Não de tinha comparecer condição. pessoalmente ao cartório em hipótese nenhuma, só eletronicamente. Ele falou, não, mas isso já é muito tranquilo, faça assim, tal, e pronto. Você faz tudo, isso o documento sai lá, um documento eletrônico, válido, feito por um cartório, com todos os requisitos, só que 100% eletrônico, inclusive a sua parte. O cartório ele tem um sistema, e esse sistema é um sistema do governo que ele possibilita isso, que você consegue verificar a autenticidade de um documento através do próprio governo. Então, quem tem carteira de identidade, quem fez título de eleitor recentemente, o sistema do governo, né, ele vende esses dados, ele não entrega esses dados para a pessoa, para quem está pedindo. Mas aí você pode perguntar, minha cara, esse documento é verdadeiro? Essa foto é realmente de fulano? Essa assinatura é de fulano? O governo vai lá e diz, não, de fato. Confere com o que eu tenho aqui no sistema. Isso é tudo feito eletronicamente. A própria inteligência artificial faz isso e verifica. E aí o tabelião ele faz uma videoconferência com você e através dessa videoconferência ele faz lá uma escritura, faz uma procuração. Olha, eu quero dar uma procuração para a Ive para ela fazer operações bancárias em meu nome. Não tem problema nenhum. Abre lá a videochamada, confere documentação, faz tudo certinho e emite a procuração e manda para você eletronicamente. A minha renovação de certificado digital, eu fiz tem 2 semanas atrás. Faz eletronicamente. Foi feita totalmente remota. A Foi mulher me mandou um e-mail e remota, falou: né? seu certificado tá para vencer. Eu nem sabia. É. Tá bom. E aí eu faço como? Não se preocupe, não. Faça o pagamento da Isso. taxa aqui, do boleto, para você ter. E você vai receber um outro e-mail marcando uma audiência por vídeo pra gente poder fazer. Tá bom, tá bom. Determinado dia, entramos no sistema. Não era nem um Zoom, era um sistema próprio da empresa. Entrei, ela me filmando. Isso. Gravou. Não sei o que, seu nome é isso, não sei o que. Conferiu todos os dados. Falou, tá bom, o certificado tá renovado. Tá renovado. Boa. Isso você faz no Boa. cartório também da mesma forma. Um colega meu mesmo ligou e... Bruno, eu preciso fazer uma procuração para venda de um automóvel. Não, entre em contrato com o cartório, eu não vou fazer, não, mas entre em contrato com o cartório, assim, e faça. O caso, o advogado dele iria fazer, você faz daí mesmo. Ele mora em Miami, daí mesmo você faz. Você tem carteira de habilitação recente? Não, tenho. Quando eu estive no Brasil, eu renovei minha carteira de habilitação. Então pronto, você vai fazer aí, vai fazer daí mesmo, de onde você estiver. A pessoa não precisa... Isso para o empresário, porque muitas vezes o empresário, a burocracia do cartório atrapalha a minha atividade. É porque você tem que saber usar as ferramentas. Ele tá lá, empresário, ele precisava vender o carro com urgência, porque ele estava lá, o carro estava aqui, estava em nome dele, ele precisava vender. Ele foi lá e emitiu uma procuração para o advogado dele foi vender o carro, pronto, resolvido o problema. Isso é feito de um dia para o outro. Eu acho que Isso é essas feito de um atividades, as mais corriqueiras, uma procuração, reconhecimento de firma, autenticidade do documento e tal, essas não vão sumir, vão continuar sendo necessárias, mas elas vão necessariamente ser otimizadas para este tipo de utilização, né? Isso. Tudo via sistema para você
certificado digital. Hoje os cartórios, muitos dos cartórios, já são habilitados para emitir certificado digital. Então você pode ter uma identidade digital, como os advogados têm, juízes têm, através do token, mas o do cartório é diferente, é online. Então, você tem uma identidade digital onde você pode assinar documentos, por exemplo. Você vai lá, coloca a sua senha, assina documento com a chave pública, a chave privada, dentro da estrutura dos cartórios. Então, você assina o documento através disso daí e o documento vai ter validade total. Aquele documento que foi assinado através desse sistema. Então, são muitas coisas que estão sendo feitas. Certidão. A pessoa está na Bahia e foi registrada no interior do Rio Grande do Sul. Pô, vou ter que ir lá no Rio Grande do Sul para buscar essa certidão. Não. Hoje você entra registrocivil.org.br, um site. Você entra lá e você diz, eu quero a certidão de casamento de fulano com Beltrano, que foi feita no cartório tal. Pronto. Você vai, essa ordem vai para o cartório vai fazer e aí você escolhe. Se você quer receber físico no correio, se você quer receber físico em um cartório perto de sua casa, você pode escolher, eu quero ir no cartório perto de minha casa e receber. Ou se você quer receber documento eletrônico, você pode ter a sua certidão de casamento, nascimento, óbito, o que for, eletrônica. Rapaz, pronta. eu lembro quando eu casei. Não, eu lembro quando eu casei. Eu casei em 2008. Né? Tô indo para 14 anos de casamento. Na época que eu casei, minha esposa, ela é mineira. Meu amigo, para conseguir... tinha que pedir a certidão de nascimento dos dois, para poder fazer a documentação do casamento. Tá bom. A gente ficou abismado, porque ela ligou pro cartório, né, onde era. E o cara falou, não, diga aí seu nome. Tá. Qual é a folha tal, número tal. Tá. Já localizei aqui. A senhora faz aí um depósito, vou te dar os dados bancários, eu vou te enviar pelo correio. Rapaz, a gente achou aquilo revolucionário. Falei, rapaz, não precisou ninguém no cartório fazer isso. O cara tá... Não, foi. Assim. E tô falando de 2008. Né? Isso, obviamente, em 2008, em um cartório em Salvador era impensável. Esqueça, você não ia conseguir isso nunca. Mas já mostrava ali que a atividade já estava evoluindo. E Minas Gerais já foi privatizada há muito tempo, já tem uma estrutura diferente há muito tempo. Então, isso daí já é uma realidade. Hoje Bahia, por exemplo, você consegue isso em quase todos. Manda um e-mail e solicita, se você quiser. Mas tem o site. E o site você pode receber eletrônico. E como quase tudo hoje é eletrônico, você consegue, através do sistema eletrônico, receber o seu documento. É o documento pronto. O documento que você vai ter acesso a qualquer coisa. Um outro colega advogado, Bruno, eu estou precisando fazer um inventário. E aí pediram certidão de casamento, certidão de... E tá tudo velho. Os documentos não foram aceitos. Não seja por isso. Site tal, você entra... E o site é bem feito mesmo. Você entra... Quantos processos não poderiam ser propostos? Inventário mesmo, era por causa disso. Porque você não tinha documentação, nem do Decujus, nem de ninguém. A evolução disso, que a gente deve chegar, é que esse sistema... No Código Civil, ainda tem hoje, prova de estado de casado, que era a substituição da existência da certidão de casamento. Você imagine, hoje acaba desnecessário. Total desnecessário. Hoje em dia, a certidão de casamento você consegue em poucas horas. Se for... É urgente, tem como me mandar agora, dificilmente você não vai conseguir, porque é online. A gente está caminhando para um sistema, aí a LGPD trava um pouco isso, mas isso está sendo tratado pelo próprio CNJ, inclusive, para um sistema que... Aí vem um outro ponto, que os cartórios podem ajudar. Eu tenho uma aula que eu já ministrei em alguns lugares, que foi bem interessante, que foi como os cartórios podem ajudar na execução. Então, a execução feita através do cartório, porque, como professor de processo civil, eu sei que um dos maiores gargalos que existe é a execução. Sim. Você sabe, a gente sabe que ganha, mas não leva. E aí, muitas vezes, a execução, as pessoas ficam presas ao juiz. Eu vou requerer ao juiz isso, eu vou requerer ao juiz aquilo. E a maioria dos atos são meramente burocráticos. Burocráticos. A execução é muito automatizada, né? A execução é muito pouco judicial. Verdade. Quem geralmente em essência, né? Em essência, é verdade. Quem geralmente judicializa a execução é quem não quer pagar. Quem não quer pagar, que fica ali utilizando toda hora É lógico que tem aquelas situações da pessoa que tem razão, mas tem aquelas pessoas que só quer atrasar mesmo a execução, só quer fraudar mesmo, ou então pelo menos dificultar a execução. Então, por isso que se fala em desjudicializar, porque boa parte dos atos eles são administrativos. E aí o que acontece? Eu preciso localizar, por exemplo, vamos lá, a gente fala lá em execução e responsabilidade. A responsabilidade executiva é de quem assumiu a obrigação, em regra.
você chama de responsabilidade primária. Então, se você foi lá, contratou com um banco e está devendo, o banco vai cobrar de você. Isso é responsabilidade. A responsabilidade é sua, do seu patrimônio, Sim. por aquele débito. Só que existem hipóteses previstas no 792 do CPC de responsabilidade chamada de secundária. Então, tem algumas pessoas que não se obrigaram, mas que são responsáveis. O sócio, o cônjuge, em alguns casos. Então, o sócio, a gente sabe que ele pode ser responsável pela dívida da sociedade. Então, Sim. se a empresa deve, o sócio pode ter que pagar com seu patrimônio em algumas hipóteses. Lá no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor, tem lá as hipóteses em que o sócio poderá ser responsabilizado. Da mesma forma, o cônjuge. Aí você diz, pô, Bruno, mas eu não sei se a pessoa é casada. Porque tem aquelas pessoas que têm patrimônio, mas todo o patrimônio está em nome do cônjuge. Sim. Então, eu contrato em meu nome, mas o patrimônio está em nome do meu cônjuge. E aí, a grande dificuldade que a pessoa esbarra é como é que eu vou saber se essa pessoa é casada ou não? E como é que eu vou saber se o patrimônio não está no nome da esposa ou do marido? Aí você diz, pô, vou perguntar ao juiz, vou procurar. Os cartórios podem ajudar nisso. Se você tiver uma cópia da identidade, você já avançou 20 casas. Porque na identidade nossa, na carteira de identidade, sai o cartório onde está registrado. Sim. Sai E o livro e a folha. o livro, folha e tudo. Cartório, sai se é nascimento, não se você pegar a sua carteira de identidade aí e olhar. Vai ter, se você é solteiro ainda, tem lá, certidão de nascimento. Se você é casado, Se você é casado, tem certidão de casamento. Então, você já Se tem... você é divorciado, tem a averbação de divórcio. Mas também tem o seguinte, vai ter eventualmente você não vai resolver só fazendo isso, porque você vai ter situações que estão entre momentos, né? Tipo assim, o cara tirou aquela identidade, ele não era Sim. solteiro, casou no meio do caminho. Sim. Não vai estar na lista Tá, dele é. ali. Não, eu tô falando Óbvio. que essa é uma Mas já possibilidade. ajuda muito. Muito. E tendo o número e livro, quando você for buscar a certidão de nascimento, na certidão de nascimento vai ter que ter informação do casamento. Vai ter. Não, Vai, a e verba. você sabe o E que, aí? que eu tô pensando? A minha cabeça tá aqui pensante. Bruno vai falando, falando. A gente sabe que, por exemplo, a união estável pode gerar também intervenção na propriedade do casal. Aham. E a união estável, não necessariamente, mas pode ser declarada através de atos cartorários. Isso, claro. Então, por exemplo, se você tem acesso à digitalização, muito embora você não precise, no negócio jurídico, a outorga derivada da união estável, se você quer ter uma segurança jurídica, você faz uma pesquisa e você sabe se a pessoa tem união estável que não está te declarando. A ideia é que esses dados se tornem... E os dados são públicos, eu não estou falando nada absurdo, não, porque os dados... É o efeito, né? São Cartorário públicos. é esse. Mas perceba, o cartório, Bruno, acho que a gente vai ter que fazer um programa só sobre isso. Porque, não, de verdade mesmo, Eu tô junto. Porque a atividade do advogado, quando ele começa a entender... porque assim, eu penso dessa maneira, pelo menos no meu dia a dia de trabalho. Quando você começa a entender a natureza real do problema que você está combatendo, você começa a enxergar quais são as soluções reais para aquele problema. Isso, tá? isso. A execução é um gargalo. É um gargalo. Hoje existem, não só advogados, que isso fique muito claro, empresas que são especializadas justamente em facilitar isso, fazer com que a execução seja efetiva. Isso. O advogado que conhece esses mecanismos de encontrar patrimônio, por exemplo, ele está anos-luz na frente, porque ele consegue efetividade que outros advogados não vão conseguir. Exatamente, E aí, veja, você... o cara é união estável. Não, beleza. Mas ele não fez a união estável num cartório, então eu fui no cartório procurar saber se ele era casado, não consegui, se tinha união estável também não tinha, mas eu fiz uma pesquisa assim assado, descobri um processo que houve um reconhecimento de uma união estável e um processo de, sei lá, de direito de família. Tá? Aquilo ali já é o suficiente para eu poder buscar. Então, há uma necessidade de você enxergar. O problema, sabe qual é, Bruno? A gente não sabe o que vocês podem fazer. Isso. Mas esse não tem conhecimento. A gente não tem conhecimento. Esse é o ponto. O É conhecimento. porque a gente não sabe direito. Não sabe. Não sabe. Mas é que tá. E o mas nem tudo advogado- deriva do direito cartorário. Tem coisas que derivam da ideia da pessoa de que- fazer a coisa, né? Eu falo sempre que o processo civil é uma caixa de ferramenta vazia no início da faculdade. Quanto mais você aprende, mais ferramentas você vai colocar ali. E melhor vai ser a sua atuação quanto mais ferramentas você tiver e souber usar. Eu brinco com os alunos que uma vez eu cheguei na casa de minha avó e meu tio estava apertando um parafuso com alicate. Você consegue apertar um parafuso com alicate? Consegue. Eu perguntei ao meu tio por que não usa a chave de fenda, porque eu tô com preguiça de buscar. Mas é isso. Às vezes num processo você usa um alicate para apertar um parafuso e funciona. Mas às vezes você gastou muito mais força. Ele estava lá se matando, voltando força, coisa que com a chave de fenda ele já tinha resolvido. E aí se fosse mais na frente,
ele ainda usava uma furadeira, uma parafusadeira elétrica. Elétrica, que aí, pronto. Aí a diferença do advogado. Vai ter advogado que vai apertar com alicate. Vai ter advogado que não vai ter alicate para apertar. E vai ter advogado que vai estar com uma parafusadeira elétrica lá, ganhando muito mais tempo, muito mais efetividade. Por quê? Porque ele, voltando à história do casamento, ele achou a mulher. Quando ele achou a mulher, ele disse pro juiz, olha, ele é casado. Casado no regime da comunhão parcial de bens. O contrato foi celebrado depois da união deles, porque eu tenho aqui a certidão de casamento que diz qual foi a data. Busque aí o patrimônio da mulher para ver o que é que tem. Aí quando bate no patrimônio da mulher, tá lá, tem coisa. Outra coisa simples, procuração. Acontece também naquela pessoa que é proprietária de uma coisa, mas utilizou uma outra pessoa para poder formalizar aquela empresa, por exemplo, e ele gere aquela empresa através de uma procuração, né? O famoso laranja. Isso acontece. Sim. Você tem um laranja, você pega uma procuração e você é o dono da empresa, você faz tudo pela empresa através da procuração. Aí você quer saber, pô, e agora? Sistema. Um SENSEC é um sistema que você pode buscar se aquela pessoa tem procuração em nome dela. Você é procuradora Então de quem, né? Quem? E aí você vai buscar no nome do laranja, tá lá o cara, olha lá quem é o dono. O Sisbajude tem uma ferramenta que é o substituto do Bacenjude, né? Sim. Uma das ferramentas que o Sisbajude tem, lembra que a gente fez um Fez programa com o Luiz programa, Carlos? não foi? Pronto. Fantástico. Como minha curiosidade e atuação na advocacia toda hoje é direcionada para a efetividade de execução, eu fui dar uma estudada. O Sisbajude tem uma ferramenta que ele te diz os relacionamentos bancários daquela pessoa. Isso. De modo que, se você, Ive, rapaz, eu tô devendo mundos e fundos, não tenho dinheiro, fico com medo de ter bloqueio nas minhas contas, pode ter um monte de execução, eu vou abrir uma conta no nome da minha empregada, Isso. o Sisbajude vai dizer Vai dizer. que você tem um relacionamento bancário ali, porque ele vai perceber que existem Troca de valores, troca de transferências de contas para contas e tal, e vai dizer, não, essa pessoa tem relacionamento bancário com ela. Não quer dizer que você vai imediatamente executar, Você não mas já dá um indício. provar, mas é um indício de Dá um simulação. Tá fraude. Então você começa a ter uma... Rapaz, a questão do protesto das execuções fiscais. A execução fiscal, o protesto que isso trouxe de efetividade, meu amigo? Absurdo. E eu tava conversando com um colega, ele tá falando, pô, a prefeitura lá faz o seguinte, tem um valor total. Ela não vai lá e protesta o valor total, ela protesta um mês que tá atrasado. O cara Cada vai lá, um. paga, mês seguinte tá de novo. Outro. Mas mês seguinte tá de novo. Por quê? Porque Se uma procuradora do município cria uma forma estruturada e até automatizada de fazer isso, o nível da recuperação fiscal é um negócio Aumenta absurdo, porque absurdamente. o protesto gera restrição cadastral. Sim. A execução, não necessariamente. Aham. Né? Então você tem. E por isso que eu achei, inclusive, interessantíssimo uma vez, por isso que eu tô falando, vai ter que fazer um programa, porque tem muita coisa pra falar disso aqui. Vamos. Quando você falou da questão do protesto de sentença. Sim. De você pegar uma sentença no estado julgado e protestar. Sim. Aquilo vai gerar uma restrição. Vai gerar. cadastral. Você pode estar estar com um problema. isso aqui no ar, eu acho. Você pode estar com um problema na execução. Isso. E você volta no seu processo de conhecimento, pega aquela sentença e protesta. Aham. Você talvez incomode muito mais o cara do que você ficar lá tentando. Bacenjude. Talvez você não consegue nem citar o cara na execução. Sim. É Eu tenho um exemplo prático disso. Uma aluna, eu estava na aula na quinta-feira, numa pós-graduação, e aí falei, tem essa questão da possibilidade de você protestar a sentença, não sei o que. Ela terminou a aula, professor, eu tenho uma empresa que eu estou tentando executar e eu não consigo de jeito nenhum. A empresa funciona, é uma padaria, toda certinha, não sei o que. Certinho assim, um estabelecimento, tudo bonitinho, não sei o que, delicatessen. E não consigo executar de jeito nenhum, não consigo... Eu vou fazer esse negócio, desse protesto, pra ver no que dá. Foi quinta-feira. Na quinta-feira seguinte, quando ela chegou na sala, já tava com um sorriso daqui até aqui. Professor, aquele negócio do protesto... Deu certo. Eu fiz. Na segunda-feira, eu cheguei, reuni toda a documentação no final de semana. Segunda-feira, eu fiz o protesto. Terça-feira de manhã, um advogado me ligou para poder fazer o acordo, porque eles estavam com restrição lá, e aí começou a prejudicar eles no banco. E eles não podem... Empresa, naturalmente, hoje, ou trabalha muito com o governo, não pode ter protesto, ou trabalha muito com o banco, que também não pode ter protesto. Então, quando você protesta uma sentença... Você cria um problema gigante. Um entrave gigantesco. Então, assim, o protesto na execução fiscal foi uma coisa assim, uma medida extrajudicial que todos os procuradores falam, quando conversam com colegas, eles falam, pô, isso agilizou absurdamente a questão da execução fiscal, porque quando a pessoa... E tem aquelas situações da pessoa nem sabe que está devendo. Então sim, também é alertada, né? Alertada é da forma mais grave, porque já gera lá a restrição para a pessoa, mas fazer o quê? Faz parte. Independente da discussão, até se é a forma mais grave ou não, se você centrar a discussão exclusivamente na ideia de efetividade, paciência, velho. É o que tem que fazer. Então, assim, e os cartórios estão...
Outro exemplo, o CIREI. É um sistema de registro de imóveis nacional que vai ser uma das maiores evoluções que nós vamos ter em termos de efetividade de execução, de cartórios. Só vai perder se passar da judicialização da execução. Mas esse sistema, ele tende a concentrar todas as informações de propriedade imobiliária do Brasil. Então, hoje, por exemplo, se você quer saber se Rafael tem um imóvel, você precisa consultar todos os cartórios. E muitas vezes isso não está. Por quê? O trabalho dos cartórios de imóveis é muito difícil, porque pegaram registros muito antigos, de uma realidade nacional de capitanias hereditárias que foram sendo divididas, espaços bens que nem são registrados. Então não existe. O registro não reflete a realidade da situação dos imóveis brasileiros. Tanto é que existe um programa chamado REURB, justamente para tentar melhorar isso em muitos pontos, principalmente de ocupações ilegais e tudo. É um ponto até que eu estou estudando agora, eu fiz uma especialização em Portugal, e o meu tema vai ser esse, trabalhar o REURB dentro da sistemática lá que ele fala de administração contratualizada. Porque o REURB é isso, é todo mundo se juntar e dizer, olha, vamos resolver esse problema, porque o problema existe. Sim. O problema prejudica todo mundo, prejudica o poder público, prejudica o privado, porque quando você tem um imóvel registrado, você consegue vender, você consegue financiar, você consegue fazer tudo de maneira muito mais fácil. Veio a ideia da uso capião. Então, o CIEI, ele veio para poder dizer o seguinte, olha, eu vou concentrar todos os dados. Só que o cartório de imóveis tem uma dificuldade, porque ele tem lá um papel, onde está tudo anotado à mão. Às vezes o papel está em péssima qualidade, péssimo estado, não consegue desenvolver tudo. As referências não são precisas. Hoje você tem a referência de um imóvel rural, por exemplo, através de já referenciamento. Você tem todas as coordenadas. Antigamente era da pedra tal. Até a pedra tal, até a propriedade de fulano, com margem, não sei o quê. Então você não conseguia identificar o que era aquele imóvel doideira. É loucura. Então isso está sendo regularizado. E está sendo regularizado, além disso, está sendo digitado. Vejam, não é digitalizado. Não é transformar o papel em um documento. O documento já ser eletrônico. O documento vai ser. Isso torna esses dados indexáveis. Isso quer dizer o quê? Que eu vou conseguir jogar o nome de Rafael lá e saber todos os imóveis que Rafael tem propriedade. Nenhum. Infelizmente. Até mesmo saber aqueles que ele já teve propriedade, que ele já transferiu a propriedade. Ele tá até triste hoje. Fraude de execução. Vou saber se ele fraudou a execução. Perfeito. Vou ver lá. Isso assim, em termos brasileiros de execução, quando a gente estuda, tem um grupo no CNJ que estuda a execução, fundado e voltado a estudar a execução brasileira e os problemas da execução brasileira. E um dos maiores problemas que nós temos hoje é acesso a dados. E os cartórios podem ajudar absurdamente nisso. Talvez seja quem pode mais ajudar no termo de efetividade da execução. Sem dúvida. Né? Então, para o colega lá que falou que era uma profissão em extinção, ele dá para ver que ele só sentir que ele está muito desinformado. Né? E perdeu o cliente. Existem empresas hoje, em processos de falência principalmente, empresas especializadas em busca de patrimônio no exterior. Porque tem gente... Né? No nosso padrão, no nosso nível aqui, o laranja é a moça que trabalha lá em casa, é o filho, é o primo. Mas tem gente que é uma... Vou falar um estrangeiro. É uma shell company lá fora. Aí ele tem empresas dentro de empresas, o patrimônio dele está todo lá fora. Existem hoje empresas que são especializadas em fazer essa identificação. O cara chega no processo e fala, ele não tem nada no nome dele, não, mas ele é sócio dessa empresa, que por sua vez é dessa, que por sua vez é dessa, por sua vez é que tem esse imóvel não sei onde. E esses dados precisam ser públicos. Eles são e precisam continuar sendo públicos para que a gente possa ter acesso. A gente não pode... Eu já ouvi conversas, não, mas e aí a intimidade da pessoa, a privacidade da pessoa? Isso não pode ser utilizado para fraudar, porque quem está certo não vai se preocupar em ter suas informações. E são documentos, são dados públicos. Então, não tem muito o que discutir. Esses dados, esse site já existe, o sistema CIREI. Ele já existe. Você entra lá no site... Ele só não é tão rico ainda em dados, né? Ele só não é tão rico em dados ainda, mas tem estados que estão muito avançados, como São Paulo, por exemplo, onde a atividade notarial já é muito mais avançada, Rio Grande do Sul, que já é muito mais avançada, você já tem dados muito interessantes e muito precisos dessa questão de propriedade imóvel. Então, e só para terminar, um dos maiores avanços dessa parte, não sei se... Eu estou à disposição. Mas essa parte dos registros e do controle de dados e informações sobre propriedade foi o maior avanço do sistema português quando desjudicializou, porque junto com isso, eles criaram um centro para poder reunir essas informações. E a partir disso, você tem ali
as informações sobre contas bancárias, propriedade imóvel, propriedade automóvel, propriedade de barcos, de aviões. Todas essas informações hoje são muito dispersas no Brasil. Mas desjudicialização, se você não tiver essas ferramentas não funciona. em paralelo, Lógico. É só um termo bonito. Lógico. Eu vou desjudicializar e, na verdade, eu vou piorar a efetividade. Lógico. Não faz sentido, é melhor manter do jeito que tá. Também para não ficar a impressão de que o cartório é maravilhoso, Sim. que tudo funciona muito bem. Tem cartórios que funcionam mal, tem problemas sérios em relação à atividade notarial, Sim, registral. sim. Tem muitos problemas que não são da atividade, e aí são inúmeros detalhes que só quando você ingressa na atividade que você vai entender. Por exemplo, tem muitos cartórios que estão vagos no Brasil. Vagos. Cartórios que você entra... Justiça Aberta do CNJ é um site que lá você tem todas as informações de todos os cartórios do Brasil. Tem lá a parte extrajudicial, você tem as informações. Você olha o cartório, tá vago. Quer dizer que não tem um tabelião ou um registrador concursado ali. E aí, quando não tem, o que é que pode ser feito? Nomear um interino. O interino, muitas vezes, é um tabelião registrador de outra comarca. Então, o cara tem que se dividir em 2, 3 cidades, 2, 3 atividades para poder... Não é o mais adequado. Ou então, até mesmo, em casos extremos, podem ser ocupados por pessoas que não têm a formação jurídica. Em hipóteses excepcionais, para não ficar fechado. A ideia é louvável. É que o cartório não fique fechado. Sim. Mas, por outro lado, isso às vezes acaba se tornando... Tá longe do ideal, né? Prolongando por muito tempo. E prolongando por muito tempo, acaba gerando um problema grande, que é aquela pessoa que não está ali muitas vezes habilitada ou qualificada para exercer aquela tarefa, fica ali exercendo. Então, às vezes, você cria uma imagem ruim de um tabelião, de um registrador, que na verdade é uma pessoa... Uma exceção ali. Uma exceção. Uma exceção. Não que todos os tabeliães ou todos os registradores sejam bons. E a frequência, por exemplo, você falou dos que estão vagos. E a frequência de concurso, então? Depende só da vontade do tribunal. É o Poder Judiciário que toma essa atitude. Ele foi escolhido para ser o regulador, então ele regulamenta toda a atividade notarial registral. E ele é responsável pelos concursos. E, como eu disse, esse concurso não depende de dotação orçamentária, nada. Mas eu falo porque assim, não depende... É muito mais fácil fazer a aprovação de um concurso para notário do que para juiz, sem dúvida. Mas, por outro lado, há um procedimento, né? Na Bahia só teve um. Mas há um procedimento. Tem que criar uma comissão, claro. Uma empresa. Tem todo ano. Um concurso, como eu disse, porque é um concurso que tem muitos recursos, é um concurso que normalmente demora muito tempo o concurso em si. Por quê? Porque todo mundo quer ganhar uma posição. Sim. Porque você ganhar uma posição pode significar um faturamento muito maior. Então a judicialização do concurso é altíssima. É altíssima. A briga, se concurso normalmente já tem muita briga, já tem muita discussão, já tem muita judicialização, os cartórios, mas acontece. São Paulo, por exemplo, faz quase todo ano. Seria interessante existir uma periodização. Mas pela lei, né, enquanto houver cartório vago, deve ser feito concurso. Mas a gente sabe que isso. Mas na Bahia, por exemplo, que a gente pode ter uma reserva do possível do concurso de notário. Não dá para fazer. O único, né, na verdade. O último concurso foi em 2014. Começou em 2013. Terminou em 2017. Por causa da judicialização, justamente. Mas foi o primeiro. Então, assim, ainda estava... Tomando expertise. Hoje em dia, o próprio tribunal já sabe lidar melhor com isso, porque aprendeu muito com esse concurso. Então, eu acho que é uma coisa que deve acontecer, até para quem está interessado. Agora, é um concurso, como eu disse, difícil, principalmente porque envolve matérias que não são do habitual de quem estuda para concurso. Então, o concurso estuda constitucional, civil, processo civil, isso tudo cai. Mas cai notarial e registral. Caindo notarial e registral, não é todo mundo que domina. E aí é um ponto... E eu lembro na época que teve o concurso daqui, que a conversa era, meu amigo, quem vai fazer esse concurso aí são juízes federais, juízes de direito, promotores, procuradores da República, a galera da nata dos concursos vai querer fazer esse concurso. Eu conheço procurador dizendo que o sonho é quando se aposentar é fazer concurso. Tem muitos promotores. Nesse concurso daqui da Bahia teve promotor que foi aprovado e ocupou. Tem uma tabeliã do Rio de Janeiro que ela é juíza. Ela era juíza e foi aprovada no concurso para tabeliã no Rio de Janeiro e ocupou. Muita gente opta pela carreira e muitos desembargadores. No concurso aqui da Bahia teve desembargador aposentado de outro estado que foi aprovado. Então, assim, é um concurso que atrai muita gente e no Brasil inteiro, quando você começa a estudar a realidade desse concurso, ver a realidade desse concurso, tem muita coisa. É um concurso difícil, a profissão não é fácil também, tem muitos percalços, mas é uma coisa que precisa ser desenvolvida, porque, como eu estou falando aqui, a gente está aqui há algum tempo conversando,
não tá em extinção. Tem muita Sim, coisa. pelo Tocou você viu? o coração, tocou o coração. O rapaz magoou ele, o rapaz magoou. Mas imagina, o cara diz assim pra você, rapaz, você vai ficar desempregado em breve, você tá ligado, né? Porra. E outra, o que mais me impressionou foi que ele tava querendo ser contratado por você. Eu falei, porra, que venda é essa? Que venda é Aí essa? eu disse, pô, aquilo ali tocou o coração, né? O cara Ficou- começa o processo Eu de levei venda pro insultando coração. o comprador. Eu levei pro coração, mas é fato. Então, quando você é Perdoe, da área jurídica... rapaz. Vou perdoar. Mas, quando você é da área jurídica e vê essas possibilidades, e principalmente, é o que eu falo, advogado, não vai ficar só dependendo do juiz fazer o Cisbajude, o procurar lá no Infoseg, etc., para buscar as informações. Muitas dessas informações estão disponíveis em dados públicos, disponíveis na internet ou acessíveis, que você pode buscar. E você, Sem tendo dúvida. acesso a essas informações, você consegue muitas vezes efetivar uma execução que estava lá paralisada há muito tempo. Eu lembro que uma vez, na época que eu advogava, eu fui fazer estava numa execução totalmente frustrada, não achava nada, até o dia que eu fui para uma banca, e a banca era sobre a possibilidade de penhora de valores depositados na Previdência Privada. Pouca gente falava isso, porque a Previdência Privada era uma coisa meio caixa preta. Sim. Porque, isso aqui não pode, porque, etc. Aí ele foi, desenvolveu uma tese, eu disse, quer saber de uma, eu vou jogar. Vou tentar. Joguei, quando o juiz, beleza, eu concordo, acho que a Previdência Privada o cara só vai ser quando ele receber. Se ele estiver recebendo pensão, aí tudo bem. Mas enquanto ele está ali, é investimento. Tanto é que rende. Então, eu vou ver, quando bateu na Previdência Privada, pagou o meu processo mais uns 3. Porque todo mundo estava correndo atrás desse cara, não achava nada. Quando viram... Bruno achou. Quando o meu cliente bateu pros colegas, vou receber. Porque eu também... Aí a galera se conversou. Porque tinha um grupo, aí todo mundo se conversou. Quando eu vi, só foi petição. Eu disse, que negócio é esse? Tanta petição nesse processo. Quando eu olhei... Pedido de reserva de crédito. Era pedido de reserva penhora de nos crédito, outros. penhora no Se duvidar, copiou ou colou da petição dele. Ah, sim, sem dúvida. Não, é o esse resultado. trabalho. É o resultado. Já estava pronto, já estava tudo pronto lá. Então, assim, esse tipo de coisa... Aí, outro dia, um colega meu veio, pô, Bruno, o que é que você acha de penhora de milhas aéreas? Porra, Milhas hoje é um bem, e é um bem de valor no mercado. Isso é bem credor fácil. de João Glicério, viu? Rapaz, não, veja só. É verdade. João, João é meu consultor de milhas, João né? Faz todo sentido o que você falou. Eu hoje gerencio milha. Tem um aplicativozinho. Você baixa, você faz o login de todos os seus programas lá, e ele faz a gerência pra você. Do tipo, quando é que vai vencer, quando é que não vai. Oportunidade de você comprar, transferir com bônus. Não sei o que. É excelente o aplicativo, beleza. E uma outra coisa que ele faz é ficar enchendo sua paciência para você vender sua milha. Então o valor econômico tá ali posto e fácil. Fácil. É um bem que você vende rapidamente. Verdade. Tem sites desses que pagam imediatamente. Ele só muda a cotação se você quer receber logo, se você quer esperar. Então você consegue vender. Então você tem uma cotação diária, fácil de obter pela própria internet. Aí ele, eu disse, eu acho excelente, manda oficiar. Ele mandou oficiar, achou umas milhas lá do cara, mandou penhorar. Eu acho excelente essas ideias. Ótimo. Um cara desse é um advogado valoroso. O advogado, a ideia do advogado, ele tem como uma das principais premissas da atividade dele a criatividade. Hoje em dia ainda mais, né? Mais. E um advogado hoje que estuda o processo civil, por exemplo, ele vai ter a clara ideia de que o código deu a ele a oportunidade de ser criativo. Sim. Ele deu a chance de ser criativo. Porque antigamente... O sistema está mais aberto a isso. É um sistema aberto. É um sistema aberto e criativo dentro de uma perspectiva macro de sistema de justiça, para dizer, eu vou achar uma solução para o meu cliente que não está no Poder Judiciário, ou que está em parte no Poder Judiciário e em parte não está. Isso que ele precisa olhar. Aquela história que a gente começou conversando, de você olhar assim, olha, o sistema multiportas, pronto para poder resolver, e ele vai, em cada grau que você vai descendo, até chegar lá no seu processo, ele vai dizendo que você tem liberdade, é um sistema aberto. E Fred vai dizer isso no livro dele, pelo que a gente já conversou, ele tem essa ideia. E a ideia é clara, é um sistema multiportas brasileiro, ele é aberto. Existem atores já previstos, existem outros que a gente ainda não enxerga, como o CNJ, que ele está trazendo agora para o sistema multiportas, no livro dele com o Leandro, e tem outros que podem ser criados, ou que podem ser vistos no futuro dentro do sistema. Lá no FPC também teve uma colega, Samile, de Aracaju, que ela trabalha com justiça restaurativa. E aí a gente associa a justiça restaurativa ao direito penal. Sim. Não, a perspectiva que ela está trazendo é civil. Ela vai apresentar a tese dela, que envolve também a perspectiva da justiça restaurativa no âmbito civil, conceitos da justiça, e dentro do sistema multiportas. Então ela conseguiu aprovar também um enunciado lá, dizendo não, a justiça restaurativa integra o sistema multiportas de acesso à justiça. Então, criatividade.
A criatividade é a lógica de pegar ou algo novo ou reinventar o que já existe. Porque o que está aí não necessariamente precisa permanecer, né? Muito bem. Galera, esse foi Bruno Coelho. A gente falou... A gente ia falar sobre cartório. Falamos sobre coisas muito mais Mas é bom que a gente completas já e complexas. mas foi sensacional. Eu fiquei... Velho, a gente precisa marcar um outro dia. Certamente quem tá vendo vai querer. Com certeza. A gente vai fazer um podcast, um episódio aqui, para falar só de estratégias de advocacia junto com cartórios. Pronto. Levar esse conhecimento. Perfeito. Porque não baixa sua criatividade. Se você não tiver conhecimento prévio, sua criatividade fica prejudicada. Lógico. Se você tem base do que você sabe, para você ter ideia, é muito melhor. Né? Então, acho a gente vai fazer o projeto. Me cobrem se demorar, viu? Pode contar comigo. Meu velho, porra, parabéns pela conversa de hoje. Obrigado. De novo, sensacional. Você fala fácil. Verdadeira aula show. E explica coisas interessantíssimas e novas. Obrigadão, velho. Obrigado. Eu tô à disposição, vocês sabem, né? Ive, você... Fred, que não está aqui hoje, né? Podem só mandar mensagem, Bruno, tal dia, tal hora, você vai ter que comparecer. Vocês sabem que intimar você. Eu vou receber com essa finalidade. A intimação aqui e só vou cumprir. Né? Muito obrigado. É uma honra enorme falar para um público tão seleto. A gente recebe o feedback dessas conversas que a gente tem, o pessoal entra em contato, é muito bacana. Fala bom, não é verdade. E conversar com vocês que novas ideias vão surgindo, novas perspectivas vão se abrindo. É muito bom. Agradeço a vocês. Não, a gente da que técnica agradece. Aqui que está na estrutura fantástica aqui, parabéns. É verdade. Então, o pessoal joga duro também, então pode contar comigo, o que eu puder difundir essas informações, porque não faz sentido nenhum ter o conhecimento ficar guardado. Verdade. Pelo contrário, quando a gente quanto mais a gente fala, mais ideias vão surgindo, né? Mais perspectivas vão aparecendo. Esse enunciado mesmo, quando eu pensei do FPPC, eu mandei para um monte de gente. Saí mandando, aí o pessoal, eu mandei 3. Aí o pessoal, não, gostei mais desse. Aí eu fiz um apanhado, né, dos votos, e aí levei aquele que eu achava que tinha mais chance de ser aprovado. E deu certo. Deu certo. E dessas discussões, várias outras perspectivas foram surgindo. Então, obrigado mesmo. Já saí daqui cheio de ideia também. Quem agradece é a gente. Ive Lira, obrigado por estar aqui comigo de novo. Até a próxima. Você volta mesmo na próxima? Volto. Você sabe que o RH não tem o que reclamar de você, né? Ao contrário de certas pessoas que não estão presentes. Até aqui, ó. Funcionária do mês. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir uma foto de João Glicério, uma foto de Fred, a gente coloca aqui na bancada assim, como pra fingir que eles estão aqui. Exatamente. Eventualmente ele dá até a palavra. Fred, você quer falar uma coisa? Não, tá bom, a gente volta pro convidado pra poder dinamizar. Né? Pronto, é um Funko. Vamos fazer um Funko de João Glicério, um Funko de Fred. Excelente. Galera, obrigado por ficar com a gente aqui até o final. Não se esquece agora, se você ainda não fez, você vai agora aqui se inscrever no canal e ativar a notificação para você ser avisado toda semana, quinta-feira, quando sair um novo episódio do podcast Aula Extra. Beleza? Muito obrigado, até a próxima. Valeu. Tchau.